Tá, gente. Todos prontos? Um minutinho, a Carla voltou. Pronto. Já tá liberado. Olá, boa tarde a todos. Hoje a gente vai ter um evento chamado PLS 100 na pesquisa em contabilidade, teoria e prática, com o professor Anderson. O professor Anderson, ele é professor adjunto da Universidade Federal de Santa Maria, doutor em contabilidade pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre e bacharel em contabilidade pela FURG, membro da equipe editorial das revistas Advanced in Management Accounting, Journal of Accounting and Organization Change e Sociedade de Contabilidade e Gestão, revisor de revistas e congresso de contabilidade e administração, e por meio de uso de métodos quantitativos, ele desenvolve pesquisas principalmente nos seguintes temas: contabilidade e controle gerencial, gestão da inovação e sustentabilidade organizacional, coordenação diária, atua também, né, como no AdPoint, e coordenação adjunta diária no Congresso USP. Professor Anderson, muito obrigada pela sua participação, pelo seu aceite em participar aqui do nosso evento, da FEA Ribeirão Preto USP. Fique à vontade para começar e seja bem-vindo. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite aí da Carla, dos colegas aí da USP Ribeirão Preto. É um prazer poder estar participando aqui e conversando um pouco nessa tarde aí sobre PLS 100 na pesquisa em contabilidade, da teoria à prática. Então, como o próprio nome já sugere, a gente vai estar observando um pouco mais essa técnica num contexto teórico, quando serve, por que a gente deve utilizar, para que utilizar, e na prática também pensando um pouco mais na questão de como eu posso operacionalizar isso num software, reportar os dados, o que eu devo olhar, levar em consideração e assim por diante. Bom, então agradeço também a Carla pela apresentação. Como ela comentou, eu sou professor aqui no UFSM, da Universidade Federal de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Pois bem, então algo que me chama muita atenção sempre é a questão de métodos aplicados à contabilidade e à gestão, como a gente pode fazer uso da estatística para tomar uma decisão, para avaliar relações entre variáveis e assim por diante. Então, vou conversar um pouquinho sobre isso. E saliento que é uma conversa, se alguém tiver alguma dúvida, depois fique à vontade para mandar no chat, no momento apropriado a gente vai estar conversando sobre. Vamos tentar ter uma tarde bem proveitosa nesse sentido. Pois bem, então, prosseguindo aqui nos slides, creio que já esteja passando para vocês também, se não estiver, por favor, me sinalizem. Mas qual a agenda que eu pensei para a nossa conversa de hoje? Primeiramente, o módulo teórico, como já havia dito, focando na questão de introdução a SEM, PLS 100 e Smart PLS. Por que é necessária essa distinção ou essa forma diferente de se pensar e de se conhecer esses nomes, esses termos? A gente vai ver nos slides a seguir são coisas diferentes e que são aplicadas em momentos diferentes e que uma, de certa forma, está englobada em outra condição, outro termo. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Juntamente com algo que confunde a gente muitas vezes, creio que aqui estejam presentes colegas professores, doutorandos, mestrandos, alunos de graduação, talvez porventura. Então, são todas pessoas interessadas em conhecer um pouco mais o método ou entender um pouco como esse método funciona para a nossa área de contabilidade, gestão e negócio. Então, algo que gera muita confusão quando a gente inicia com essa técnica é entender um pouco mais sobre os modelos. O que é um modelo conceitual, um modelo de mensuração e um modelo estrutural. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso e o que a gente olha em cada um desses momentos. A gente vai conversar sobre aspectos que são um pouquinho mais intermediários, mas de uma forma bem leve, para a gente tentar compreender o porquê que a gente pode aplicar a PLS 100 para contextos mais abstratos ou contextos mais complexos. Então, a gente vai conversar sobre modelos de ordem superior ou de segunda, terceira ordem, como alguns conhecem por esses nomes. Vamos falar um pouquinho sobre mediação e moderação, que são duas coisas que, para quem começou a estudar técnica, talvez tenha um pouco de medo no começo, ou como eu utilizo um, são sinônimos, são antônimos, para que servem? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A questão de, ok, fiz um modelo, fiz uma análise, apliquei essa técnica, entendi bem, mas o que eu posso fazer a mais, né? Como eu posso dar um olhar, um direcionamento diferente, adicional para os meus dados? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas possibilidades aí. Sobre boas práticas, eu acho que é sempre bem bom, sempre bem importante a gente conversar e entender, ok, eu aplico uma técnica estatística, resolvi meu problema, respondi um objetivo, mas seguir boas práticas, eu tenho seguido o que a academia recomenda, o que é ético, o que é certo, não é? Então, a gente vai fazer uma reflexão sobre isso.
para posteriormente, então, chegar na parte mais ao final da apresentação de hoje, e vamos conversar um pouquinho sobre o módulo aplicado. Então, vamos tentar entender a estimação e avaliação do modelo lá no próprio software Smart PLS, que é o software que a gente vai utilizar como exemplo. Então, a nossa agenda, 2 momentos. Parte teórica, de certa forma, uma pincelada sobre os principais assuntos, algumas distinções, coisas que a gente tem que entender para prosseguir, e depois um módulo um pouco mais aplicado nesse sentido. Pois bem, então começamos aqui com a ideia de SEM, Structural Equation Modeling, ou no português, modelagem de equações estruturais. Para quem está começando, talvez só pelo próprio nome já assuste, né? Falar em modelagem de equações que são estruturais. Mas a gente vai ver que, de certa forma, tem uma lógica muito legal e muito aplicável para o nosso contexto. Pois bem, o que é a SEM, né? Uma primeira pergunta que eu poderia fazer e refletir sobre isso. Quando a gente fala em estatística, ou métodos estatísticos, métodos quantitativos aplicados à contabilidade, é muito tradicional na área contábil a gente trabalhar com métodos baseados em regressão, com análise de cluster, análise fatorial, com teste de médias, teste de medianas e por aí vai. Mas o que é a SEM e como é que ela surgiu? De certa forma, se percebeu uma necessidade de aprimorar as técnicas, então surge uma segunda família de técnicas lá pela década de 90, anos 95, quase 2000 já, e começa a trabalhar muito mais com a questão de tentar tornar os dados mais robustos ou analisar formas mais complexas de dados, ou de modelos como mais complexos. Diante disso, então, se une duas técnicas que já existiam, que era análise fatorial e técnicas baseadas em regressão, e se faz, então, a modelagem de equações estruturais. Então, nada mais é do que a junção de uma análise fatorial mais uma técnica baseada em regressão que vem depois. Ok, entendemos que a SEM se baseia em outras duas técnicas, então a gente já tem essa noção. Eu creio que aqui também, das pessoas que estão participando, tenha pesquisadores da área financeira, contabilidade financeira, da área gerencial, talvez auditoria, perícia, tributos, e outras possíveis áreas como educação, diversidade, outras áreas que a gente tem na contabilidade e afins. Todas as áreas, eu diria que a gente tem aplicabilidade dessa técnica da SEM. Embora em áreas talvez mais consolidadas, como contabilidade financeira, era muito comum o pessoal utilizar uma abordagem puramente econométrica, que vem lá da economia. E a SEM, ela nasce com um propósito um pouquinho diferente. É uma abordagem talvez mais psicométrica, que surge da psicologia. Embora ambas tenham aprofundamento e surgem de viés estatísticos, da abordagem estatística, uma tem um direcionamento muito mais para validar via fatores, então, no caso a SEM, utilizar fatores para validar algo, e depois fazer uma regressão. Enquanto que o viés da econometria muitas vezes é pegar um dado financeiro, a demonstração de outros lugares, e já trabalhar diretamente com ele. A variável já é criada, já é pronta. Enquanto que na modelagem de equações estruturais, a gente vai levar em conta que muitas vezes eu quero mensurar algo que talvez não seja tão pronto, preciso ter um tratamento inicial diferente no começo. Por exemplo, eu quero trabalhar, quero verificar a satisfação do auditor, satisfação do contador financeiro, do contador gerencial, seja de quem for o indivíduo aí. É algo que eu não vou mensurar a satisfação achando um dado no relatório, um dado em algum lugar. Mais difícil. Eu vou ter que ter uma pré-etapa nisso, e essa pré-etapa, então, a gente vai ter uma validação fatorial, que é justamente o que a SEM faz, análise fatorial e regressão. Então, notem o contexto, né, do que é a SEM como um todo. Pois bem, então por que a gente deve usar a SEM? Eu já comentei que ela é uma abordagem que utiliza duas técnicas iniciais, muito bem, mas eu diria para vocês que a gente utilizaria ela para lidar com modelos mais complexos, que exigem talvez uma validação anterior, mas que ao mesmo tempo exige com que a gente explique mais de uma coisa ao mesmo tempo. Para quem já trabalha com técnicas baseadas em regressão, seja regressão linear simples, múltipla, logística, probit, qualquer regressão que venha nesse sentido, geralmente a gente vai trabalhar com uma variável dependente e vai querer explicar aquela variável, então aquele fenômeno. Na modelagem de equações estruturais, a gente parte do pressuposto que podem haver várias coisas que a gente quer explicar simultaneamente, ou seja, mais de uma variável dependente, ou a gente pode chamar de variável endógena, ou variável de saída. Então, a gente vai ter explicações para várias variáveis, né? Então, perdoem a redundância, mas várias variáveis que se encaixam em algum contexto. Pois bem, então, digamos que isso faz ou torna a SEM muito atrativa, poder fazer modelos complexos em um único modelo, avaliar várias variáveis dependentes, variáveis que interferem de um jeito ou de outro. Então, isso torna bem interessante o uso dela. Pois bem, Anderson, mas você falou que é interessante, mas qual a aceitação que a gente tem da SEM?
Eu diria para vocês que ela é muito bem aceita hoje em dia. Obviamente que algumas áreas talvez tenham uma restrição um pouco maior que as demais, mas eu vejo artigos sendo publicados tanto em journals, revistas muito legais no Brasil, como fora do Brasil internacionalmente, né? Utilizando a SEM, seja em auditoria, seja em contabilidade financeira, seja em gerencial. Eu acho que muito depende do contexto, objetivo que a gente está lidando, e se a aplicação cai como uma luva, se ela serve para aquele problema específico ou se não serve. Pois bem, entendemos o que é a SEM. Mas, SEM é tudo igual? Se eu for fazer uma busca rápida no Google, ou conversar com algum professor de estatística, ou conversar com alguém que já tenha visto essa técnica, podem sugerir para você vários softwares diferentes, dentre eles o Linsrel, SPSS na aplicação Amos, M+, pacotes no software R, por exemplo, Lavan, pacotes no Python, para quem mexe com isso, exemplo, pacote CMOP, e o Smart PLS, dentre outros possíveis. Tá, professor, então eu sei que a SEM modela várias variáveis dependentes ao mesmo tempo, que é aplicável em vários contextos. Posso fazer em qualquer um desses softwares, então? Pois bem, temos uma diferença aqui. Qual diferença é essa? Basicamente, quando a gente fala em SEM, a gente vai dividir em duas abordagens principais, CB100 e PLS100. CB100 é uma abordagem mais tradicional e mais antiga, que surgiu ainda na década de 80, alguma coisa, que é baseada em covariância, ou covariance based, por isso o CB. E PLS é Partial Least Squares, uma outra abordagem de mínimos quadrados parciais. Fugindo um pouco do que é questão matemática, o que significa uma e outra? A CB100 era uma técnica que surgiu um pouquinho antes, dentro da SEM, para dizer ou para trabalhar com dados que houvesse uma distribuição minimamente normal e geralmente grandes quantidades de dados para conseguir isso. Só que muitos pesquisadores que utilizavam essa abordagem perceberam que era talvez inviável conseguir uma grande quantidade de dados, de questionários, de respostas para você trabalhar e conseguir a normalidade com esses dados. Tem muitos fenômenos que não têm uma distribuição normal. Então, diante disso, surge uma abordagem mais flexível, que é a PLS, que a gente vai discutir hoje. Essa abordagem é mais tranquila porque ela não requer normalidade multivariada dos dados, então ela tem formas de corrigir isso via bootstrap e outras coisas que a gente vai comentar adiante, mas que torna ela mais interessante e também com menos, digamos, com uma quantidade menor de amostra, a gente consegue lidar bem com ela. Então, são duas características básicas. E, além disso, uma característica muito importante que diferencia CB100 e PLS100 é o que eu quero fazer. Eu tenho um modelo que eu quero, digamos, testar uma teoria que já existe e é muito bem consolidada. Talvez seria mais interessante eu utilizar a CB100. Ela é mais direcionada para teste de teorias mais consolidadas. Enquanto que a PLS100, às vezes eu tenho algo mais exploratório. Alguém começou a falar sobre como um comportamento maquiavelista interfere lá no uso do orçamento, como uma abordagem psicológica, o background da pessoa influencia no uso de um controle de gestão. Coisas mais novas, não tão bem exploradas naquele contexto, é mais indicado que a gente utilize PLS100. Lembrando que temos a questão da confirmatória, então confirmar uma teoria ou explorar, e temos a questão de dados normais e não normais também, que torna-se um diferenciador. Pois bem, e dos softwares que eu listei para vocês, Linsrel é um dos mais antigos, trabalha com a abordagem de CB100. O SPSS Amos também acaba trabalhando com essa abordagem de CB100. E alguns softwares mais recentes, como o Smart PLS, trabalha com a abordagem de PLS, que é a que a gente vai discutir na oficina, então na conversa de hoje. Justamente por ser uma técnica talvez um pouco mais flexível, um pouco mais na moda e assim por diante. Mas então notem que não basta eu saber que existe a SEM e queira aplicar. Existem diferenças aí nos softwares que eu vou utilizar, principalmente a essência dos meus dados. Tem distribuição normal ou não tem, e a essência do meu modelo. É mais exploratória, é mais confirmatória. Então, diante disso, eu devo pensar um pouco em qual abordagem eu vou utilizar, e sabendo qual abordagem eu vou utilizar, eu vou para o software adequado, ou software que tenha mais familiaridade por si só. Bom, conversamos um pouquinho, descobrimos o que é a SEM, descobrimos que tem dois tipos de SEM, e vamos focar agora em diante na PLS, que é a nossa abordagem principal para a discussão de hoje. Partial Least Squares, que significa mínimos quadrados parciais. É uma forma matemática da gente calcular isso, que talvez não caiba a gente entender o contexto da equação em si, mas entender para que ele serve para nós. Por que eu utilizaria a PLS100? Eu poderia dar vários motivos para vocês. Eu acho que o primeiro é porque muitas vezes, na nossa área, por ser uma ciência social aplicada, a gente não consiga obter um grande número de respondentes que participem ou de dados. Isso nos leva a ter dados que não seguem uma distribuição normal, muitas vezes também. Então, isso é uma grande justificativa para a gente utilizar PLS100. Outras justificativas, talvez, que venham para a gente, amostras pequenas, não normalidade nos dados, modelos complexos, muitas vezes quero explorar várias variáveis dependentes, quero fazer testes adicionais, quero fazer uma mediação, quero fazer uma moderação,
quero fazer outras coisas. Então, talvez seja mais adequado você pensar nessa técnica. Qual a aceitação do PDS? Eu diria que até uns 4, 5 anos atrás, os principais órgãos de contabilidade no mundo como um todo tinha uma dificuldade, algumas pessoas ainda não aceitavam muito bem isso, né? Eu digo talvez com mais proximidade da minha área de pesquisa, que é a contabilidade gerencial, e nos principais jornais o pessoal publicava utilizando CB100, lá no SPSS e Amos. Era algo mais tradicional. Mas nos últimos 2, 3 anos já está sendo bem aceito o PLS também, o pessoal entendeu que é uma técnica robusta, por mais que mais nova, se tem essa utilidade e se, dependendo do contexto, pode ser interessante. Então tem uma aceitação bem legal, embora às vezes um jornal que o outro, aí, dependendo da área, pode ter alguma especificidade em aceitar ou não. Pois bem, quais softwares eu posso utilizar para operacionalizar PLS100? Olha, o mais comum, que a gente vai seguir com ele no exemplo prático depois, é o Smart PLS. Mas isso não quer dizer que não existem outros softwares. Lá no próprio software Eri, que eu comentei com vocês, existem pacotes que a gente pode fazer isso. Existem softwares como o ARP PLS, Graph PLS, que também fazem isso, fazem talvez uma interface diferente, mas que aplicam PLS da mesma forma. Então a gente consegue fazer isso em vários lugares possíveis. Bom, então a gente vai falar um pouco sobre o Smart PLS, que talvez seja o principal que vocês conheçam, tenham ouvido falar, tenham buscado, ou que quando forem procurar após essa oficina, talvez seja o primeiro que se deparem. E por que se fala muito nesse software? É amplamente aceito, eu acho que cada 10 pesquisas que eu vejo publicadas no Brasil e fora do Brasil, 7 ou 8, no mínimo, seguem e utilizam esse software. Tem uma interface bem amigável, tem muito material disponível na web, os autores do software publicam muitos artigos utilizando ele mesmo, explicando algumas coisas. Está na moda, digamos que é muito fácil a gente ir num congresso USP, Adconte, Ampconte, e dos artigos que saem, sei lá, de cada 100 artigos, uns 15, 20 empregarem essa técnica, então é algo que está na moda. E muitas possibilidades de fazer coisas adicionais, é o que chama também. Cada nova atualização que tem nesse software se permite uma nova forma de ver os dados. Regressão logística, regressão de outras formas que pode complementar. Então, ele vai acrescentando muitas funcionalidades que você pode dar diferentes, além do próprio PLS. Ok, então, se eu for começar, eu deixo uma sugestão bem básica para vocês aqui. Volta e meia o pessoal me pede, tá, Anderson, onde é que eu posso tirar alguma dúvida? O manual que vocês vão ter para isso, obviamente, eu não consigo dizer que é outro, além do livro do Hare e outros autores. Tem a segunda edição, a terceira que eu postei aqui no slide, a terceira mais na parte central, numa cor mais azul esverdeado. Esse livro é sensacional. Tudo que a gente pensar em entender a explicação de alguma coisa, tem lá. É como se fosse um manual bem grande, assim. Então, muitas vezes surgem dúvidas, a gente consegue sanar lá. Pois bem, deixei essa sugestão de literatura para vocês entenderem um pouco mais como aplicar, inclusive no Smart PLS. Mas, ok. Para quem trabalha com dados de arquivo data, então, no caso, dados de relatórios, demonstrações, assim por diante, talvez já passa um passo à frente nessa análise. Mas para quem começa muitas vezes com um questionário, um dado que vai sendo criado, talvez não caiba só chegar no software, tem que ter alguns cuidados iniciais. E eu deixo como um alerta aqui, sempre que eu faço esse comentário sobre PLS. Muitas vezes se chega orientandos para a gente, ou pessoas que vêm contatar-nos para ajudar na análise de dados, que chegam com um questionário lá e eu quero aplicar essa técnica, achei legal, acho que serve para o meu problema. Mas se você inventou um questionário, se você criou do zero, a chance de dar algum problema é muito grande. Eu sempre deixo essa dica inicial aí, peguem estudos anteriores, adaptem questionários de estudos anteriores, e são conhecimentos validados. Isso, quando você chegar na análise de PLS, você vai economizar muito tempo na análise e vai conseguir responder esse objetivo de forma mais eficiente. Outro cuidado que eu digo aqui, que às vezes pode dar algum problema, eu tenho uma experiência própria que eu vou comentar com vocês, que é verificar quais variáveis realmente são importantes para a sua análise, né? Pensando em pesquisa como um todo. Porque quem trabalha, às vezes, com dados de demonstrações financeiras, bancos de dados sobre SG, outras coisas possíveis, assim, que são encontradas na internet, ok, você consegue ir lá buscar outra informação depois de triangular. Mas para quem trabalha com questionário, por exemplo, ou codifica entrevistas, você já fez o contato com a pessoa, seja por questionário ou por entrevista. Talvez você não consiga um novo contato com aquela pessoa. Então, se você conseguir coletar variáveis, às vezes, que são complementares, isso é muito interessante. Teve uma pesquisa que eu fiz com alguns parceiros um tempo atrás, e que a gente coletou 2 formas de 4 tradicionais lá na área de gestão, que são alavancas de controle, é um nome específico que a gente dá para isso. A gente coletou 2, não coletamos outras 2 no questionário, e os avaliadores nos reprovaram, pediram se a gente tinha, a gente falou que realmente não tinha coletado, então entenderam, os avaliadores entenderam que
nossa pesquisa não podia continuar porque não tinha outra interface para poder analisar. Então, sempre que possível, colete o máximo de variáveis possíveis aí que complementem o modelo para evitar problemas depois e terem isso também. E outra coisa que é muito importante antes de eu chegar no próprio PLS é eu realizar um pré-teste, se eu tiver um questionário, uma entrevista, assim, vou codificar depois, enfim, mas principalmente um questionário, que eu consiga fazer um pré-teste, então uma análise inicial, conversar com acadêmicos, com possíveis respondentes. Por exemplo, eu vou aplicar a pesquisa lá com gestores de cooperativas, né? Sei que na USP Ribeirão Preto isso é bem forte, tem que ser de pesquisa em cooperativismo, né? Então, vou aplicar um questionário lá com cooperados, né? Então, converse com dois antes, veja se o seu questionário faz sentido para eles, porque senão você vai chegar na análise que a gente vai chegar depois, e a gente vai ver que um item ou outro tem problema, ou com um construto tem problema. E aí, por si só, a gente não consegue resolver o problema lá na análise. Então, sempre que possível, refinar, ter um cuidado inicial lá, ver se faz sentido para o teu público, seus pares acadêmicos, colegas entendem que aquilo faz sentido também, você prossegue e vai evitar muito problema. Então, por que eu faço esses 3 comentários iniciais aqui? Porque se chegar meio cru lá na hora da análise, você vai ter problemas e vai ser desconfortável para arrumar aquilo. E outro ponto importante que eu sempre digo em qualquer pesquisa é prestar atenção com questões éticas, né? Isso vai estar atrelado, hoje em dia a gente tem muita questão do comitê de ética e tudo mais. Pois bem, dei uma pincelada geral sobre isso. Como é que a gente chega no software? Como é que eu estruturo as informações? Já comentei inicialmente que eu trabalho muito com a abordagem de ter dados que talvez podem ser de archival ou talvez possam ser de survey, por exemplo. Mas muitas vezes eu vou utilizar a questão da modelagem para dados de survey, dados de questionário. E lá eu vou trabalhar com 2 coisas importantes, que são construtos e são itens. O que são os itens? São as perguntinhas que a gente vai fazer. Vou aplicar um questionário lá, então vamos pensar aqui na situação da sala, na sala virtual que a gente tem aqui. Eu poderia pedir para vocês me avaliarem depois quanto, por exemplo, a satisfação que vocês tiveram em assistir, em me escutar, se a minha fala foi coerente, se não foi, a satisfação que vocês tiveram em relação aos slides, se estão adequados, se não estão. Eu poderia fazer várias perguntinhas para vocês, então item 1, item 2, 3, 4, 5. Em cada um eu peço a satisfação com alguma coisa, com o slide, com a fala do professor, com a interação dos colegas no chat, com a qualidade dos slides, assim por diante. Tudo isso vai criar e vai mensurar algo maior, que poderia ser a satisfação. Então, notem que o construto aqui poderia ser a satisfação, algo que eu não consigo mensurar diretamente, só por meio de perguntinhas, que eu vou chamar de itens. Então, sempre que eu vou trabalhar na modelagem, eu vou ter um construto maior que é composto por coisas que eu consigo mensurar diretamente. No caso da satisfação, eu posso ter o item 1, satisfação com a tela, satisfação com o slide, o item 2, satisfação com a fala do professor, o item 3, assim por diante. Então, por meio de várias perguntinhas que eu vou encontrar em estudos anteriores, muitas vezes, eu vou mensurar aquele fenômeno que eu chamo de construto, que é algo que eu não mensuro diretamente. Algumas exceções que eu vou trabalhar com alguns dados financeiros, por exemplo, eu quero trabalhar com o retorno sobre ativos. Uma variável clássica para quem é da contabilidade aí. Talvez, e muito provavelmente, vai ser apenas um item. Eu teria apenas um item. Então, alguns casos eu vou ter construtos que eu consigo talvez mensurar diretamente, mas temos um cuidado especial com eles. No demais, se eu vou medir percepções, outras coisas, ou índices, geralmente eu vou ter multi-itens. Então, eu tenho construtos latentes, que são coisas inobserváveis diretamente, e tenho itens, ou indicadores, ou perguntas, ou questões, são sinônimos essas terminologias. Então, notem que eu tenho que descobrir sobre isso. Tá, professor, já trabalhei com isso, já olhei. Quantos itens deve ter um construto? Volta e meia alguém me pede isso. Eu diria que não tem um número mínimo e máximo, porém temos alguns cuidados especiais. Que cuidados são esses? Menos que 3 itens, alguns caras falam na literatura que talvez não seja legal para você mensurar algo que é mais abstrato. Pelo menos uns 3 itens aí. E tem número máximo? Digo que não tem, mas quando passa de 10, 11 itens no construto é muito fácil dar problema. Você realmente precisa de tudo isso para mensurar algo? Então são questões que ficam. Mas, todavia, a gente segue o que a literatura diz para a gente sobre aquele construto. Outra coisa importante que eu vejo que às vezes os alunos confundem, quem está começando a estudar confunde, é a questão do que é um construto reflexivo e formativo. Construto reflexivo é aquele que bota a mão no queixo, começa a coçar e se pensar? Não, talvez não, né? Construto reflexivo é aquele que é refletido pelos itens. Ok, definição técnica refletida pelos itens. Mas a definição na prática, o que significa? Significa que eu só consigo ver ele, ou ele é espelhado, ele é criado a partir de vários itens, digamos. Por exemplo, a satisfação. Eu poderia pedir no item 1 a satisfação de vocês com a minha fala aqui. Item 2, satisfação de vocês com os slides. Item 3,
a satisfação de vocês com o chat, com a interação no chat. Tudo isso vai ser, de certa forma, um reflexo da satisfação geral que vocês vão ter. Se eu tirar um desses itens aqui, vai continuar mensurando a satisfação de vocês. Seja uma forma mais geral, só com a tela e com a fala, enfim. Mas se eu precisar na análise escolher um item, eu continuo mensurando satisfação. Então, meu construto maior, meu construto latente, é refletido por vários itens. Porém, eu vou ter construtos que são formativos, que eles formam os construtos, itens que formam os construtos. Qual a diferença no desenho ali, na área verde à direita? É que a flechinha vai sair do item para o construto. No software vai ser a mesma coisa, vai sair do item para o construto. Qual a diferença que a gente tem disso? Vamos pensar num índice aí. Pense num índice, por exemplo, o IDH. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Eu quero utilizá-lo como variável. Só que eu tenho três pressupostos básicos, três itens básicos lá. Educação, renda e saúde, se eu não me engano. Se eu tirar um desses três pilares, educação, renda ou saúde, eu não tenho mais o IDH. Eu posso ter qualquer índice que for, mas não será propriamente o IDH. O que acontece diante disso? Que os itens, no caso, educação, saúde e renda, formam um outro construto que é o IDH. Então, notem que eu tenho que conhecer a variável que eu vou trabalhar para poder levar para o software. O software não vai adivinhar isso para mim. Por mais que o padrão de qualquer software seja abordagem reflexiva, que é a mais esquerda, se eu tiver uma variável como IDH, eu vou ter que sinalizar para o software que a minha variável é formativa. Senão eu vou ter um problema na análise. Vou estar mencionando coisas que não estão adequadamente estabilizadas ou controladas lá. Então, notem que existem algumas coisinhas assim para a gente pensar. De forma geral, 90% ou mais dos construtos que a gente utiliza são reflexivos, porque tira um item, tira um outro, continua mencionando aquilo. Mas casos específicos, como IDH, a gente tem que ter alguns cuidados iniciais. Bom, entendemos a lógica de reflexivo e formativo, sabemos que existem os dois aí. Vamos para um ponto um pouco mais avançado, que é onde é que gera confusão às vezes. Modelo conceitual e modelo estrutural. O modelo conceitual é quando a gente propõe alguma relação, a gente propõe uma hipótese. Né? Então, quem nunca viu uma hipótese no estudo? A gente pode dizer que um construto B, determinado construto, influencia o construto A. Por exemplo, eu posso fazer uma hipótese que o construto B talvez seja a satisfação de vocês com a oficina hoje, e o construto A seja a intenção de vocês assistirem mais oficinas do PPG da USP Ribeirão Preto. Então, pode ser, daqui a pouco a gente vai testar por meio de várias perguntinhas, então entender a satisfação de vocês e como isso tem relação com vocês quererem assistir mais oficinas que são propostas por esse grupo. Então, a gente vai ter um modelo conceitual, a gente vai conceituar isso e vai tentar explorar futuramente. Quando a gente tiver coletado as perguntinhas de vocês, então, ao final da reunião, por exemplo, da oficina, a gente vai fazer um teste de hipótese lá no software e aí sim nós chegaremos no modelo estrutural, que é o modelo que a gente vai testar. Várias perguntinhas e vamos ter aí os construtos, né? E testar a relação. Então, muitas vezes a gente confunde o que é uma coisa ou outra. Geralmente a gente vai apresentar um modelo conceitual num artigo, numa dissertação, numa tese, no TCC ou qualquer outro trabalho acadêmico, lá no final da metodologia, lá no final do referencial teórico. Salvo alguma exceção que às vezes a gente vai colocar na metodologia, geralmente é no referencial teórico. E o modelo estrutural por si só, a gente vai apresentar lá na análise de dados, que é quando a gente testou algo. Tem algumas diferenças aí para entender conceitos básicos. Bom, o professor deu alguma noção geral de quando se aplica SEM, quando se aplica PLS, SEM, por que é aplicável, quais cuidados eu tenho que ter dependendo dos dados que eu trabalho. Comentamos que existe a questão de modelos, ou melhor, de construtos reflexivos e formativos. Comentamos que existe um modelo conceitual e estrutural. Pois bem, como é que eu vou interpretar, como é que eu vou levar isso para um software depois, ou para análise em si só? Vamos comentar as etapas aqui com alguns critérios, e depois no software a gente vai visualizar onde é que a gente encontra eles. Pois bem, eu diria para vocês que são duas etapas básicas, gravem isso. Estou fazendo a PLS 100. Seja o software que for, seja o Smart PLS, eu queiro utilizar um outro. Eu vou utilizar uma abordagem em duas etapas, modelo de mensuração e modelo estrutural. Eu vou passar o mouse por cima aqui do que eu quero mostrar para vocês. Creio que vocês vejam, estão vendo o meu mouse, né? Bom, se vocês estiverem vendo o meu mouse, eu estou passando ele sobre os itens. Item 1, item 2, item 3 e item 4. O ponteiro do mouse, no caso. Essa parte aqui que eu estou avaliando, eu chamo mais de avaliação do modelo de mensuração. Quero ver o quanto isso realmente mede o construto 1, se é confiável, se tem validade ou se não tem.
Isso é um modelo de mensuração. Eu vou avaliar como a estatística por trás daquilo está funcionando, se está adequado, se não está, e assim por diante. No modelo estrutural, passo 2, eu vou me preocupar em analisar a parte mais interna do modelo. Eu quero ver como o construto 1 tem relação com o 2 e com o 3. Lá eu vou testar minhas hipóteses. Eu costumo dizer de uma forma bem leiga para quem está começando a entender sobre isso, que o modelo de mensuração nada mais é que a validação da estatística. E o modelo estrutural é que a gente testa as hipóteses e confirma ou rejeita se aquilo que a gente propôs acontece ou não acontece. Então, diante disso, a gente tem duas etapas, modelo de mensuração e modelo estrutural, que a gente vai fazer primeiramente mensuração e depois estrutural. Eu vejo que muitas pessoas começam e já quer ver se tem significância numa relação, se eu posso aceitar a hipótese 1, se não posso, e assim por diante. Não, vamos por partes. Se eu não tiver um modelo de mensuração adequado, eu estou auferindo, estou testando hipóteses que não se sustentam, não tem uma base estruturada, uma base certa. Então, eu estou achando resultados que provavelmente não são adequados, ou que não são verdadeiros, melhor dizendo. Então, primeiro avalio se está ok, para depois prosseguir. Dito isto, então o que a gente vai estar prosseguindo? Vamos conversar um pouquinho sobre o que deve conter no modelo de mensuração. 4 etapas principais. Analiso cargas fatoriais, analiso a confiabilidade, a validade discriminante e a validade convergente. Talvez nessa própria ordem mesmo, acho que pode ficar interessante. Cargas fatoriais, então, como eu levo isso em consideração? Carga fatorial nada mais é do que a variância que o item, aquela perguntinha, tem com o construto. Em outras palavras, é o quanto aquele item realmente mede aquele construto. É porque eu posso fazer perguntas, às vezes, que medem outra coisa e está embaralhando questões de construtos diferentes. Então, a carga fatorial vai me dizer o quanto que aquele item tem de variância com o construto. Ok, é um indicador que eu tenho que analisar. No próximo slide, a gente vai comentar quais os mínimos, máximos que a gente pode ter para esse caso em específico. Confiabilidade. Eu posso dizer que esses itens que eu utilizei para mensurar um construto são confiáveis? Existe uma consistência interna? Talvez não exista, talvez são coisas diferentes e que estão mensurando algo que não deveria. Ok. Validade discriminante. O quanto cada construto é diferente do outro. Ou são coisas que o cara que respondeu, as pessoas que responderam, entenderam que são coisas iguais. Aí a gente tem um problema de mensuração. Então, a validade discriminante é o quanto um construto é discriminado ou a gente pode interpretar que ele é diferente dos demais. E a validade convergente, o quanto os itens do único construto convergem, contemplam, constituem aquele construto. Então, são 4 passos básicos que, tendo eles assumidos, tendo eles verificados e confirmados, a gente tem um modelo de mensuração adequado. E aí sim a gente pode partir lá para testar hipóteses. Obviamente que essa é uma fórmula padrãozinha que vocês vão encontrar em livros, em tutoriais, mas que às vezes, para quem já rodou algum modelo, pode acontecer um probleminha aqui, um probleminha lá, que só na prática a gente vai entender o que aconteceu e a gente vai perceber que tem uma interligação entre tudo isso. Alguns anos atrás, já quando comecei a estudar essa técnica, eu me preocupei muito desde lá a entender como funcionam as coisas. Às vezes eu tenho um item que deu uma carga fatorial baixa, isso vai afetar a minha confiabilidade, que vai estragar a minha validade discriminante, ou às vezes eu tenho uma multipolaridade entre um item lá e outro que deu um problema, isso aumenta a minha, ou melhor, prejudica a minha validade discriminante. Então tem toda uma lógica por trás desses 4 critérios, que se eu não segui-los e talvez não buscar a raiz do problema, eu não encontre e tenha um modelo que não seja muito adequado para poder testar a hipótese. Então são 4 critérios que a gente vai comentar sobre cada um. Cargas fatoriais, se vocês abrirem o livro do Hare ou qualquer outro material, vão comentar que no mundo ideal, a carga fatorial ela vai ser um valor, obviamente, entre menos 1 e mais 1, e quanto mais próximo de 1, talvez seja melhor. O ideal seria acima de 0,708, maior ou igual. Por que o número é quebrado? Se é menos 1 e mais 1, por que inventaram esse número? Existe uma equaçãozinha lá que o pessoal faz, que é bem simplesinha, que é basicamente dizer assim, que eles querem ver se aquele item compartilha 50% de variância com o construto. Para isso, raiz quadrada de 50, 0,708, para dizer que aquele item compartilha pelo menos 50% de variância com o construto, ou ele tem pelo menos 50% de explicação naquele construto. Então essa é a fórmula mais ideal para tudo. Mas, convencionalmente, o pessoal falou, por que 0,708? Vamos arredondar para 0,700. É talvez o que vocês mais encontrem nos artigos, ou mais vão utilizar depois. Porém, às vezes um item que o outro não fica tão legal. O que eu faço? Em pesquisas mais exploratórias, eu posso aceitar acima de 0,6. Por que eu posso aceitar acima de 0,6? Vamos pensar assim, às vezes eu quero aplicar uma pesquisa lá de contabilidade gerencial. Eu quero avaliar como o uso do orçamento, o uso de medidas de desempenho, influencia um gestor a ser mais proativo, a ter mais criatividade,
a inovar mais dentro da empresa. Talvez eu vou pegar esse questionário, essas perguntas, lá de um estudo que foi aplicado na Malásia, na América do Norte, na Europa, em qualquer outro lugar. Talvez lá naquele contexto, uma perguntinha específica faça muito sentido. E talvez para o contexto que você vai aplicar aqui no Brasil, aquela pergunta já não se enquadre tão bem, ou o pessoal não perceba de uma forma tão legal. Então, aquela perguntinha vai dar um problema para ti, tu vai ter que excluir na análise, o que é normal fazer o ajuste do modelo, excluindo alguns itens. Então, nessa abordagens mais exploratórias, principalmente, que é a natureza do próprio PLS, a gente às vezes aceita, então, itens que tenham cargas fatoriais acima de 0,6 entende que é perfeitamente adequado. O próprio livro do Hare fala isso. Quando a gente vai encontrar um item que tem pouca variância compartilhada com o seu construto, ali algo entre 0,4 e 0,6, devemos ficar bem atentos. Se der problema depois em validade discriminante e convergente, com boa chance o problema vai estar aqui. Algum item com carga fatorial entre esses valores. Então, se a validade discriminante, validade convergente e confiabilidade, que são os passos posteriores, estiverem ok, talvez eu possa manter aqui, não é algo tão drástico. Mas, se estiver algum problema adiante, eu volto para cá e tiro esses itens, excluo do modelo os itens com cargas entre 0,4 e 0,6. E se forem itens com cargas abaixo de 0,4 ou valores negativos, eu devo excluir de imediato, porque a chance de algum problema e estar mensurando coisas que não deveriam é muito grande. Deixei para vocês um benchmark para poder acompanhar depois. O próprio livro do Hare diz isso, só estou resumindo para vocês aqui. Segundo ponto, confiabilidade. Eu quero analisar o quanto que existe de consistência interna entre aqueles itens que estão medindo o construto. O mais tradicional, que talvez todo mundo já tenha ouvido falar, ou seja o primeiro a se deparar, é o alfa de Cronbach. O psicólogo Cronbach, sobre o nome dele, né, ele inventou esse indicador e chamou de alfa. Então, ele disse que acima de 0,7 está adequado. São valores que variam entre -1 e +1. E tem outros dois indicadores que surgiram posteriormente, que são bem utilizados, que é a questão do Hu-Ha, que é uma letra grega, Hu-Ha, e a confiabilidade composta, que é o terceiro indicador que eu apresento para vocês aí. São indicadores que a gente pode utilizar de forma complementar. Não vejo problema em utilizar os três juntos. Pelo contrário, demonstra mais robustez dos dados. Todos variam entre -1 e +1. E acima de 0,7 é legal. Se for muito acima de 0,95, beirando o valor de 1, às vezes pode ser um problema também. A gente tem que dar um olhar especial. Mas acima de 0,7 até um 0,95 está muito bom. Ok, são três indicadores que a gente pode utilizar. Mas eu quero utilizar um ou dois. Então, geralmente o pessoal, se for utilizar apenas um ou dois, utiliza apenas o alfa, ou o alfa e o terceiro ali, que é o CC. O segundo que é o menos utilizado, mas eu recomendo que utilizem os três sempre, porque mostra que você tem uma preocupação a mais e que os seus dados são confiáveis mesmo. Ok, dito isto, vamos para a validade discriminante. É ver o quanto que um item, ou melhor, que um construto, é realmente discriminado, diferente dos demais. O critério mais clássico, que talvez todo mundo já tenha utilizado, quem já trabalhou com modelagem, ou quem vai utilizar vai ser o primeiro que vai visualizar, é um critério de dois autores, que é de Fornell-Larker. A gente analisa se a raiz quadrada dos construtos, W dos construtos, é maior que a correlação com os demais construtos. A AVE é um indicador que eu vou comentar no próximo slide, um pouquinho mais, mas é uma coisa mais técnica. A gente bate o olho lá, esse valor em si é maior que os demais? Ok, então segue a vida. A gente vai ver isso no software depois. E um segundo critério que surgiu mais recentemente se chama HTMT. Ele vai fazer uma correlação entre os itens de uma forma mais ponderada. Ele é um pouco mais preciso que o critério de Fornell. Por isso, muitas vezes, os avaliadores sugerem para a gente utilizar em conjunto os dois ou utilizarem apenas o segundo, que é uma abordagem mais recente. Quando a gente tem construtos que são bem similares, o ideal é que sejam valores de correlação menor que 0,9. Por exemplo, eu quero trabalhar com uso interativo e uso diagnóstico do orçamento, que são duas abordagens de lidar com orçamento. Teoricamente são parecidas, né? A forma como tu pede, muda um pouco a lógica lá, ok? Então, para esses construtos, você poderia levar em conta essa abordagem de menos 0,900. E se for algo bem diferente, vou trabalhar com a questão de orçamento e a questão de desempenho, que são construtos diferentes, eu vou lidar então com valores abaixo de 0,85. Então, deixo para vocês parâmetros básicos aqui para depois atestar. E a gente vai ver isso no software depois também. Por fim, para me validar completamente no modelo de mensuração, a validade convergente, que é um indicador que eu posso chamar de AVE, que é do inglês Average Variance Extracted, ou do português Variância Média Extraída, VME, AVE, enfim. Valores acima de 0,5 indicam que aqueles itens realmente medem o construto que deveriam. Então, a gente tem algo legal aí. Eu sei que para quem está começando, talvez agora, sejam vários conceitos diferentes, mas eu sugiro depois, então, talvez baixar o software ou tentar aplicar e seguir esses slides. Vocês vão ver que seguindo essa ordem
não tem muito mistério. Pode acontecer um probleminha, tem que tirar um item, prever alguma coisa, mas seguindo nessa ordem, esses pressupostos, seu modelo vai ficar legal, dificilmente vai ser criticado, você vai ter algo interessante. Livros do Hare, tutoriais do Hare e outros autores depois, geralmente sugerem essa ordem também. Bom, validei minha estatística, validei o modelo de mensuração, vou para o modelo estrutural. Então, onde é que eu testo as hipóteses por si só? Testo hipóteses e também avalio critérios de qualidade do modelo estrutural. Para testar hipóteses, o que eu levo em conta? Para quem trabalha com outros tipos de regressão, muitas vezes vai achar um coeficiente não padronizado e um coeficiente padronizado. Não padronizado vai estar em unidades, o valor que vai variar entre menos infinito e mais infinito. E o coeficiente padronizado, algo entre menos 1 e mais 1. O Smart PLS e a maioria das técnicas que trabalham com PLS 100 trabalham com o coeficiente beta padronizado. A gente vai achar um valor de uma associação entre uma coisa e outra entre menos 1 e mais 1. Quanto mais próximo de mais 1, mais fortemente associado. Quanto mais próximo de menos 1, mais negativamente forte a associação. Vai sair a estatística T, que é tradicional para esse teste. Vai ter o erro padrão, que a gente pode reportar, que é nada mais que uma equaçãozinha que sai a partir do coeficiente beta e estatística T. E o valor dp, que muitas vezes a gente bate no valor dp, pô, é significante, não é? Confirmei, não confirmei? Então, é um valor que sai lá também. Algo que nem sempre a gente reporta, mas que eu recomendo fortemente, é o intervalo de confiança, de 90%, 95%. É algo que a gente atesta com mais propriedade quando, ou em que intervalo o beta ele é significante. Então, é algo interessante que muitas vezes estão cobrando mais da gente em avaliações de artigos lá nos congressos, nas revistas, assim por diante. Bom, não tem muito o que comentar mais sobre isso, a gente vai ver depois que o coeficiente beta é o que a gente vai ver a força da associação, o intervalo de confiança ali e o valor P é para ver se é significativo ou se não é. Ok, critérios de qualidade. Como é que eu avalio o modelo depois de testar e suportar a hipótese com base no coeficiente e com base no valor de P? Eu levo em conta 3 critérios de qualidade básicos. Primeiro, o VIF, que nada mais é que a multicolariedade, que é o quanto que variáveis exógenas, independentes, estão associadas. Se o valor for acima de 10, é um problema certamente. Acima de 5, ok. Mas se for acima de, ou melhor, se for abaixo de 3, 100% ok. Entre 3 e 5, mais ou menos. Entre 5 e 10, mais ou menos. Acima de 10 é um problema. Então, de certa forma, o quanto que existe de associação entre as variáveis independentes e o quanto isso pode prejudicar teu modelo, inflacionar teu modelo. Então, vamos analisar isso depois também no software. Outro indicador importante que a gente tem que analisar é o Q2. Não é Q quadrado de Fish, pelo contrário, é diferente. É um indicador de Stone-Geiser. Basicamente, é um valor que ele vai medir a acurácia preditiva do teu modelo. Idealmente, acima de 0 é bom. Vai dar um valor entre menos 1 e mais 1. O que ele vai fazer? Ele vai pegar teus casos da amostra. Vamos supor que tu tem 100 respondentes da tua amostra, 100 observações lá. Ele vai... a gente vai num procedimento que se chama blindfolding. Que, em português são olhos vendados a tradução. Significa que ele vai meio que vendar os olhos do software para fazer várias subamostras dentro e testar se aquilo que você realmente comprovou do modelo geral é verdadeiro ou não é. Então, ele vai te dar um indicador que vai medir a acurácia daqueles seus dados. Então, acima de 0, ok. E, tradicionalmente, qualquer modelo baseado em regressão, o R ao quadrado. R ao quadrado e R ao quadrado ajustado. A gente vai encontrar na literatura estudos que falam um R ao quadrado de 0,25 é pequeno, 0,5 é médio, 0,75 é alto. Um valor que varia até 1, no máximo 1. Ok, quanto mais perto do 1, melhor, isso a gente concorda, não há distinção. Mas na área de ciência social aplicada, muitos caras falam o seguinte, que um valor ali perto de 2% é pequeno, 13% é médio e 26% é alto. Levando em conta que na ciência social aplicada é mais difícil explicar um fenômeno como o desempenho gerencial de um gestor, a criatividade do funcionário, a satisfação de um colaborador e assim por diante. Muitas vezes, então, a gente considera pormenorizar um pouquinho esses critérios. Existem várias classificações. Eu posso apresentar o L2 e o L2 ajustado. A diferença ali é que o L2 ajustado ele é melhor se você tiver mais variáveis independentes do modelo. Enquanto que o L2 ele é preciso, somente preciso apenas se você tiver uma única variável independente. Senão ele vai ser um pouco enviesado. E o L2 ao quadrado ajustado ele é melhor nesse sentido com mais variáveis. Ele ajusta melhor o modelo. Ok, vimos critérios de qualidade. Já sabemos como montar modelo de mensuração e modelo estrutural. E o que a gente deve analisar nesses dois contextos. Surgem 3 poréns que a gente vai comentar aqui, que são coisas bem comuns de ter em modelagem de equações estruturais. Parênteses meio breves sobre cada um deles aqui.
Primeiramente, modelos de ordem superior, modelos de alta ordem, segunda ordem, terceira ordem. Eu vou apresentar a imagem e vou comentar sobre eles. Primeiro comentando, então, são modelos que existe um alto grau de abstração para medir alguma coisa. Por exemplo, eu vou passar o mouse bem no canto esquerdo aqui da tela, sobre a variável O, que significa Eigenorder, e L significa Low Order. Então, Eigenorder, alta ordem, Low Ordem, baixa ordem. Então, o que isso significa? Significa que eu tenho algo maior, que é mensurado a partir de algo menor, e aquela coisa menor também tem indicadores. Eu dou um exemplo muito clássico aqui, que é uma variável que se chama empoderamento psicológico. Muitas pessoas na área gerencial, outras áreas, trabalham com essa variável de empoderamento psicológico. A gente diz que é algo altamente abstrato, então ela poderia ser a nossa variável de alta ordem aqui, de segundo nível. E ela é composta por 4 variáveis menores de primeiro nível, que são autodeterminação, significado, impacto, e não me lembro a outra, acho que é competência. Mas enfim, são 4 dimensões menores que formam empoderamento. E cada uma delas tem, por si só, itens, perguntinhas que a mensuram. Então, a gente tem itens que mensuram a dimensão de significado, a dimensão de competência, a dimensão de autodeterminação e assim por diante. E elas formam algo maior, que é o empoderamento. Então, quando a gente tem variáveis que têm um maior grau de abstração, a gente trabalha com modelos de segunda ordem, ou de ordem superior, até uma terceira, quarta ordem, depende do grau de abstração que for. Em alguns casos, isso pode acontecer. E se a gente ignorar isso, a gente pegar uma variável de alguém no modelo, adaptar para o nosso estudo, e na hora que a gente for rodar os dados, ignorar que existe uma ordem superior, é muito fácil disso dar problema. Então, é um comentário que eu deixo aqui. Existem 4 tipos possíveis entre combinações de reflexivo e formativo, que é aquilo que a gente viu antes. Eu posso entender que os itens são reflexivos ou formativos, e entender que a composição da segunda ordem para a primeira é formativa ou reflexiva também. Temos 2 a 2, 4 casos possíveis que podem acontecer. Então, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Ao final dos slides, eu vou deixar uma sugestão de leitura para quem quiser prosseguir. E a forma de eu operacionalizar isso é repetição de indicadores ou 2 estágios. Eu posso fazer um cálculo por fora em SPSS, outro software, ou posso fazer uma abordagem própria lá no próprio software. Para não me estender muito nessa particularidade, que poderia ser apenas uma aula sobre isso, eu vou prosseguir. Mas só para a gente saber que existem fenômenos que são mais abstratos, eu devo levar isso em consideração. Recentemente eu publiquei um artigo trabalhando com a lógica de controles informais que as empresas utilizam. O que são controles informais? Na abordagem que eu segui, a gente mencionou que eram controles que a empresa tem para lidar com a cultura, mudar a cultura da empresa, e controles para lidar com o pessoal, propriamente dito, controles para lidar com pessoas, com treinamentos, capacitações, recrutar pessoas que estejam no fit da empresa. Então, controles informais se contemplam, são formados por controles de pessoal e controles culturais. Então, de certa forma, a gente teve uma modelagem com uma variável de segunda ordem, 2 que incluíam o pessoal e o cultural na primeira ordem, e mais itens que mensuravam aquilo. Então, para muitas coisas que a gente for trabalhar futuramente, pode ser que tenha um modelo de segunda ordem, a gente tem que levar isso em consideração. Ok. Algo também que é importante, a gente vai trabalhar no exemplo prático depois, é a mediação. O que é uma mediação? A gente pode interpretar a palavra mediadora como facilitadora. Ela vai facilitar que uma relação aconteça. De que forma? Pense na imagem ao lado esquerdo que eu acabei de projetar para vocês aí. A gente tem a variável y1, que é uma independente, e a variável y2, que é uma dependente. Temos uma relação que é a P3, então uma relação que existe independente e dependente. Mas temos uma variável aqui no meio. Ela tem uma seta que sai da independente, que é a P1, e ela leva uma seta até a dependente, que é a P2. Ela está no meio, está facilitando ou não que algo aconteça. Então, a mediação é isso, uma variável que seja no meio e possa facilitar. Vamos pensar em termos mais práticos, né? Vamos pensar que Y1 é criatividade, que M é inovação e que Y2 é desempenho. Geralmente, os estudos falam que a criatividade, por si só, não leva à inovação, não leva ao desempenho. Eu ser criativo não quer dizer que eu vou ter melhor desempenho nas minhas tarefas ou que a empresa vai ter melhor desempenho. Mas ela leva à inovação, que a inovação, aí sim, leva às vezes a melhor desempenho. Então, eu poderia dizer que a inovação, nesse caso, representada por M, é uma variável mediadora, ela facilita com que M independente se converta ou se transforme, tenha um efeito lá na dependente. Então, ela facilita que isso aconteça. Ok. Tem um parênteses que eu faço aqui, alguns que trabalham às vezes com softwares como o SPSS Amos ou trabalham em abordagens baseadas em covariância, utilizam o teste de Sobel. Eu seguidamente avaliei artigos que utilizam esse teste. Mas se a gente pegar o livro do Hare e outros livros de crítica a isso,
Não é correto, não é certo a gente utilizar o teste de Sobel. Só um parênteses para quem já utilizou, nesse caso não se utiliza, porque ele se baseia em normalidade dos dados. A gente não tem no PLS muitas vezes. Ok. Tem uma imagem aqui que eu trago para vocês, só para a gente compreender o que é uma mediação a partir da ótica dos efeitos que podem acontecer quando a gente testar o modelo. A gente já sabe que uma variável mediadora facilita uma relação. Então, assim como o homenzinho está procurando com uma lupa aqui, a gente vai tentar compreender como isso funciona também. Vamos pensar, está em inglês essa figura, não consigo traduzir, mas eu vou interpretar ela para a gente agora. Primeira pergunta que a gente faz: P1 e P2 são significantes? No caso, a relação da variável independente com a mediadora e da mediadora com a dependente são significantes? A gente vai ter um teste de hipótese e a gente vai testar se é ou não é. Se não for, a gente vem para esse caminho ao lado direito do slide. E aí a gente vai fazer a seguinte pergunta: P3 é significante? Então a relação direta é significante? Vamos pensar no caso da criatividade, inovação e desempenho. A gente entendeu que a criatividade até a inovação até o desempenho, P1 e P2, não eram significantes. Vamos supor que P3 também não seja significante. Isso é extremamente significante. Então, nada é significante no modelo. A gente vai chegar no quê? Descobrir que não existe efeito, não existe mediação, não existe nada. Ok, pode acontecer, é um resultado. Talvez não seja o nosso esperado, mas é um resultado. Outra coisa que pode acontecer é a questão de eu ter P1 e P2, então, criatividade e inovação e desempenho, esse caminho por fora, não é significante. Mas o caminho direto da criatividade com desempenho talvez seja significante, P3 seja. O que acontece nesse caso? Eu venho para esse caminho aqui. Eu tenho apenas a relação direta que funciona, criatividade e desempenho. Não existe mediação, a inovação não facilita. Então, olhem que lógico a gente compreender isso. Vamos voltar aqui para a primeira pergunta. Vamos supor que P1 e P2 são significantes. Então, criatividade influencia inovação influencia desempenho. Opa, vamos avaliar então P3. P3 é significante? A relação direta entre criatividade e desempenho é significante? Vamos supor que não seja. A gente vem para o caminho que existe apenas o efeito indireto. Então, uma mediação total. Por quê? Porque P3 não existe, não é significante, então criatividade não leva ao desempenho. Mas eu consegui comprovar com a minha variável mediadora que a criatividade leva à inovação, que leva ao desempenho. Então, notem que legal isso. Tem um caminho que é mais abstrato, é mais complexo para chegar no desempenho. Muitas vezes a empresa quer incentivar o cara a ser criativo e quer que isso melhore. Mas se não incentivar ou dar os produtos certos para ele fazer algo diferente, ele inovar de fato, talvez não se tenha o desempenho. Então, essa explicação que eu queria para o nosso exemplo. Voltamos para a pergunta se P3 é significante. Vamos supor que seja também. Então, o que acontece? Todas as relações ao modelo são significantes. Tudo é significante. Eu vou ter que analisar outra coisa. Todos são positivos? Vamos supor que sim. Então, criatividade leva à inovação leva ao desempenho, criatividade leva ao desempenho. Tudo tem efeito positivo e significativo. Então, eu tenho mediações parciais, porque tanto o efeito direto como o indireto são significantes, e são complementares, porque tudo é positivo, tudo se ajuda. Mas pode acontecer que daqui a pouco eu encontrei um efeito negativo da criatividade no desempenho e positivo da criatividade à inovação e inovação ao desempenho. O que aconteceria aqui? Eu teria uma mediação parcial, porque ambos são significativos, mas eu teria algo competitivo. Por um lado tem um efeito, por outro lado tem outro efeito. Então notem que com esse esquema gráfico que se encontra disponível também no livro do Herc, que eu vou deixar para vocês de sugestão ao final, a gente consegue resolver qualquer mediação, compreender se existe, se é parcial, se é total, e se ela é direta apenas, ou se ela é indireta, ou se ela é competitiva, ou se ela é complementar. São classificações que é legal a gente dar para mediação. Ok, já temos uma noção geral de mediação. Último comentário que eu faço sobre mediação, parênteses aqui. Algo novo que está surgindo nos últimos 2, 3 anos principalmente, é mediação serial. Quem de vocês já ouviu falar? Talvez poucos. Mediação serial é quando eu tenho mais variáveis no meio. Ao invés de ter uma única variável aqui no M, eu poderia ter duas na sequência. Eu poderia ter y1 que influencia M1, que influencia M2, que leva a y2. Vamos tentar traduzir isso de outra forma. Vamos pensar no seguinte. Vamos pensar que y1 é criatividade. Vamos pensar que M1 seja empoderamento. Então, a criatividade leva o cara a se empoderar. O empoderamento leva ao M2, que é a inovação, que leva a M3, que é o desempenho. Então, é um caminho com mais variáveis no meio, que podem ser 2, 3, 4, 5, infinitamente, quando a gente conseguir testar. Então, a mediação serial é algo novo que está surgindo, é algo que é legal de se trabalhar, tem muitas coisas legais surgindo. Então, é um comentário que eu deixo a mais. E a forma como a gente vai interpretá-la é a mesma, seguindo esse esquema gráfico aqui ao lado esquerdo. Existe efeito
entre o direto, entre o direto, é positivo de um lado, é negativo do outro, mesma comparação. Então, notem que é um artifício a mais que a gente pode utilizar, eu deixo para vocês aqui de comentário. Prosseguindo, outra coisa importante e legal que surge é a análise de moderação. O que é a análise de moderação? Ao contrário da mediação, ela fortalece ou enfraquece. Mediação facilita, está no meio. Moderação, conforme a nossa imagem que eu apresentei à esquerda, ela interfere em alguma coisa. É um contexto que surge e que vai direcionar, vai mudar o efeito da direção da nossa hipótese principal. Então, mediação está no meio, facilita, ela ajuda a converter que uma coisa se realize na outra. Moderação é uma coisa que está lá, vai interferir e não tem relação com a variável independente. Vamos pensar aqui em outro exemplo. Vamos pensar no caso da criatividade Y1 e do desempenho Y2. Tem a minha hipótese 1, P1, que a criatividade leva ao desempenho. Eu posso talvez dizer que a M, que é a moderação, seja incerteza no ambiente. Quanto mais incerteza que eu tiver de concorrentes, de produtos no mercado, de tecnologia surgindo, eu posso dizer que eu tenho uma maior necessidade, maior dependência de criatividade Y1 para chegar ao desempenho. Então, notem que o legal da moderação é que é algo que influencia, ela pode aumentar ou diminuir os efeitos da minha variável independente na dependente. Vamos tentar voltar para o exemplo anterior. Vamos supor que Y1 seja criatividade, Y2 desempenho. Vamos pensar que M seja inovação, eu quero testar com moderação. O que muda em relação à mediação? Eu não tenho seta que sai da variável independente, no caso a criatividade, que vai até a inovação, a moderadora. A moderadora é algo exclusivo, algo à parte. Ela vai intensificar, de forma positiva ou negativa, a minha relação entre Y1 e 2, independente e dependente. Então, a moderadora ela vem nesse contexto para fortalecer ou enfraquecer uma relação sem manter a relação direta com a variável independente. Eu posso ter moderações que são mais complexas, eu posso fazer uma moderação da própria moderação, seria uma True-way Interaction, eu deixei no slide no canto direito aqui o comentário, True-way Interaction, mas a gente não vai entrar muito nisso. Mais comum é uma interação dupla, né? Então, uma interação, uma variável que interage com a independente. Bom, um outro comentário que eu faço aqui que é interessante, para a gente reportar isso graficamente, existe um professor, o Jeremy Dawson, tem um site na web, Jeremy Dawson, procurando por esse nome a gente encontra. Ele tem muitas planilhas que a gente só reporta os efeitos padronizados, lá o beta, e o desvio padrão, se não me engano, o erro padrão, e ele vai dar para a gente muitas planilhas personalizadas, como é que eu explico o efeito, como é que eu reporto, isso é muito interessante, é algo que a gente pode fazer a mais também. Nós temos uma noção de moderação, que é algo que geralmente o pessoal faz na modelagem. Além de fazer um modelo estrutural, testar as hipóteses, poder utilizar modelos de ordem superior, mediação e moderação, o legal de utilizar PLS100 é que eu posso fazer 1000 coisas a mais. Vou citar algumas bem brevemente. Primeiro aqui, o que eu posso utilizar mais? IPMA. Até inclusive hoje de manhã, uma guria que eu participei da banca de mestrado entrou em contato. Professor, eu sei que você usou o IPMA num artigo. Você pode me enviar o artigo que eu consegui baixar? Me explicar como é que você utilizou? Daí eu fui lá, conversei com ela e vi que para os dados ela aplicava e ficava bem interessante, inclusive. E olha que legal, a gente utiliza esse mapa de importância e desempenho, que é a tradução para português, para ver, às vezes, qual variável tem mais impacto, mais importante lá para a nossa variável dependente. Então, é um tipo de análise que é bem visual, não é muito difícil de fazer, tem apenas 3 pressupostos básicos e, basicamente, qualquer estudo consegue aplicar. Não tem nenhum pressuposto que é muito rígido. Então, é algo interessante, é algo que a gente consegue, de certa forma, mostrar mais insights a partir dos dados. Não vou entrar em cada um, porque cada um seria 4, 5 horas de conversa no mínimo, mas para vocês saberem que existe. Outra que eu conversei, inclusive, agora com um amigo meu, o Rodrigo, amigo meu do doutorado, ele comentou, Anderson, como é que eu rodo a Fimix? Tem que ter amostra mínima? Daí eu conversei com ele sobre isso até agora, inclusive. Mas é legal porque, muitas vezes, nos dados, a gente tem heterogeneidade observada. O que é isso? Heterogeneidade observada é quando eu sei que aquele comportamento, aquela relação, muda em relação do gênero, se é homem, se é mulher, ela muda se o cara tem mais grau de escolaridade. Se for no caso de empresa, ela muda se a empresa é mais velha ou mais nova. São características que a gente utiliza como variável de controle. A gente usa essa heterogeneidade observada a nosso favor, a gente controla no modelo. Idade, gênero, tamanho, tempo na empresa. Se for no caso da empresa, se tem vínculo comercial com outras instituições de tal porte, se não tem, enfim, 1000 características. Mas, às vezes, tem coisas que a gente não consegue captar no modelo. A gente não tem variável para mensurar aquilo.
Um tempo atrás eu fiz uma pesquisa sobre como a alta eficácia de gestores de startups levava à proatividade e levava ao melhor desempenho de tarefas dessas pessoas. E eu rodei uma Phoenix para descobrir, tá, eu sei que gênero pode ter uma diferença aí, o cara que é homem e que é mulher pode ter uma percepção diferente de alguma coisa, quanto maior escolaridade pode ser diferente também, mas daqui a pouco, se os indivíduos forem mais autoeficazes que os demais, como é que eu vou saber isso? Foi uma indagação que me surgiu. O que eu fiz? Eu rodei essa análise Phoenix, que é Phoenix Misture, o nome do inglês, para descobrir se existia alguma característica inobservável, que eu não conseguia ver diretamente como o gênero, como a idade deles, enfim. Eu descobri que tinha um grupo que tinha uma alta concentração de autoeficácia a partir dessa análise, que era muito autoeficaz, e outro que não se considerava autoeficaz. Então, essas características que às vezes a gente não conhece da amostra, eu consigo pegar a partir de uma análise como essa. Tem outras formas, como o CTA-PLS, que é para eu confirmar, às vezes, tá, professor, você falou informativo ou reflexivo, eu estou rodando minha análise agora de TCC, dissertação, tese, eu fiquei em dúvida, será que os modelos são reflexivos ou formativos? A priori, a gente parte da teoria, busca o estudo original, vê o que o cara falou. Se ele não falou nada, 99,9% que é reflexivo. Se ele fez um parênteses, pode ser formativo. Mas, professor, eu quero ter certeza absoluta, eu quero testar nos meus dados. Existe esse teste, o CTA-PLS, que a gente testa para ver se os tétrades, que é um componente específico da análise, ele vai direcionar e vai dizer que você tem formativos ou reflexivos. É algo a mais que você pode fazer também. Tem outra coisa legal que surgiu agora, que é o PLS Predict, que é para analisar a acurácia, não só dos construtos naquele indicador Q2, mas dos itens também. Então, uma outra coisa que a gente pode fazer que é legal. Eu posso fazer análise de subgrupos e multigrupos. Inclusive, conversei agora com um colega de departamento sobre um caso que eles têm uma análise com professores, tem dados de professores e de técnicos administrativos. E a gente conversou, poxa, que legal daqui a pouco fazer uma análise de subgrupo e compreender se esses comportamentos, as relações, variam entre tais técnicos administrativos e se variam entre professores. Daqui a pouco alguém percebe uma coisa de forma diferente por algum motivo. Então, são técnicas que a gente consegue fazer dentro do PLS que são bem legais. Citei 6. Existem outras 500 que a gente pode fazer e que tornam nossos dados mais robustos. Um parênteses um pouquinho mais amplo. Se a gente for tentar publicar muitas vezes em journals, revistas mais altamente qualificadas, é muito comum o pessoal pedir para a gente, tá, tu tem os dados, apresenta mais coisas adicionais para a gente. Então a gente vai lá, roda, testa, e o pessoal gosta muito de ver como a gente vai espremer os dados. O meu co-orientador do doutorado, o professor Jacobo Comisconde, ele é espanhol, trabalha na Universidade Autônoma de Madrid, ele publica muitas pesquisas em gerencial como interface financeira também. E ele falava muito, Anderson, você precisa cocinar os dados. E eu, professor, o que é cocinar os dados? Era uma ideia de cozinhar os dados, trabalhar bem com eles, em análises adicionais, e achar uma fervura, achar uma receita que fique legal, achar mais coisas legais que vem a partir daquilo, trabalhar bem com eles, não no sentido de manipular, bem pelo contrário, no sentido de torturá-los. O que eles dizem para a gente? Eu faço uma análise a mais aqui, uma a mais lá, e vai mostrar daqui a pouco um efeito controlado por gênero, um efeito de um subgrupo, um efeito da variável que eu não consegui observar diretamente lá pela Phoenix, qual variável mais importante pelo IPMA. Então, eu consigo ter uma noção mais geral dos meus dados em talvez coisas que eu não teste via hipótese, não tenho objetivo central, mas que eu consigo analisar de forma bem legal. Ok. Fechamos essa ideia principal de modelagem. Antes de ir para o software, eu tenho 2, 3 slides bem básicos aqui, eu acho que são 3 slides para fechar, que é boas práticas na pesquisa, que eu acho que é sempre importante a gente levar em conta. Não adianta a gente fazer uma pesquisa, ter um modelo bacana, se a gente não considera esses elementos. O primeiro são testes de vieses. É muito provável que se você fizer um artigo e não explorar um ou dois vieses que eu vou comentar agora, alguém vai retornar para você falando, você não explorou, faça, ou vai reprovar por causa disso muitas vezes. Um primeiro é o viés do método comum, como o método bias. Para quem trabalha com questionário, isso é muito importante de controlar. Tem cuidados que a gente faz inicialmente, a gente tenta garantir o anonimato do respondente, a gente garante que tem procedimentos éticos, que os dados serão analisados em conjuntos. Muitas vezes, a gente coloca escalas Likert diferentes. Lá no construto que eu vou medir o orçamento, para as perguntinhas do orçamento, eu vou pedir uma escala de nunca sempre. Lá para o outro, desempenho gerencial, talvez eu vá medir como muito frequente e pouco frequente. Eu mudo a rotulagem do construto para evitar possível viés do cara entender que é tudo meio parecido e responder igual. Mas como é que eu mudo? Muitas vezes eu devo seguir o que é original. E muitas vezes o original de um e de outro que a gente adaptou tem escalas diferentes. Então é ideal a gente seguir isso. Depois que eu tenho os dados coletados, eu faço um teste.
Por que existe esse viés do método comum? Se eu trabalho com questionário, muitas vezes eu vou pedir para o cara preencher o que é independente, o que é dependente, o que é moderador, o que é mediador. O que garante que o cara não interpretou aquilo tudo como uma coisa só? Então, o que eu vou fazer diante disso? Eu vou rodar um teste depois que se chama teste de fator único de Hermann, Single Factor Hermann, para poder identificar se a variância do questionário é explicada por um ou mais construtos. Se forçar pelo primeiro, ou primeiro item, o primeiro construto que aparecer lá, explicar muito questionário, os caras interpretaram tudo como uma coisa só. É um problema. Se encontrar mais fatores, o primeiro fator tiver uma porcentagem abaixo de 50%, muito bom. Você subentende que o cara que respondeu o questionário, ele teve diferentes percepções sobre o teu questionário como um todo, entende que tem vários construtos diferentes. Então é um teste que é bem legal. Recentemente eu tive um artigo aprovado na Journal of Management Control, que é uma revista específica de controle gerencial. Lá eu botei só esse teste do Herman, né, e achei que estava ok, tinha salvado o mundo, entre aspas, tinha resolvido o problema. E os avaliadores comentaram, na terceira rodada, olha, a pesquisa está legal, está bacana, o que a gente não está satisfeito é que você só tem um teste para controlar o viés do método comum. Por favor, insira mais. Fui lá e estudar mais 3, 4 métodos, apliquei mais 3 métodos específicos. Salvo alguma exceção, podem pedir mais para a gente mais. Mas colocando pelo menos um, é muito provável que, no mínimo, o avaliador dê a chance para a gente continuar depois. Se a gente não colocar pelo menos um teste, é muito fácil que alguém comece a encrencar e prove, acha que você manipulou dados, ocultou e qualquer outro motivo. Ok. Segundo teste, talvez não tão basilar, mas que é legal colocar, é o viés de não resposta. Lá nas pesquisas com questionário, o que muito acontece é a gente enviar um questionário para 1.000 empresas. A gente, na nossa cabeça, inicialmente, acha que os 1.000 vão responder. Bem longe disso. Talvez 50, 100, 150, 200 respondam a gente. Bom, tem uma percepção sobre esses caras aí. E os outros 800, 900 que não responderam? Eu não tenho nada sobre eles, não sei nenhuma característica. Então, eu vou partir de um princípio que os meus primeiros respondentes, os caras que responderam logo quando enviei, e os últimos que responderam depois de 2, 3 meses após alguns lembretes, são diferentes, porque foram pessoas que eu tive que incentivar lá no final. Eu faço um teste de médias entre os primeiros e os últimos, e eu comparo ver se existe uma percepção diferente para alguma variável entre eles. Se tiver, pode ser algum problema. Então, é um teste que é legal de fazer. A primeira vez que eu fui fazer esse teste, lá na época do doutorado, eu submeti um artigo para a revista de Administração de Empresas, ARAI, da FGV. E os avaliadores me pediram esse teste. E até me deram uma literatura que eu vou passar para vocês adiante. Então, é um teste que é legal, muitos cobram, então é legal colocar. É uma forma de se precaver depois de um avaliador. Ok. Outra boa prática, que eu até conversei inclusive com um colega de departamento da Erecem, é sobre a gente utilizar o G-Power para avaliar o mínimo da amostra. Por exemplo, eu tenho uma pesquisa que eu apliquei com 1.000 gestores, 100 responderam. Dá para fazer uma pesquisa, uma modelagem ou não dá? Olha, tu vai jogar algo no software, vai rodar o dado, vai dar um resultado. Mas se aquilo é confiável, são outros 500. Tem regras para isso, tem regras teóricas que são antigas. 10 vezes o número de caminhos, é uma regra bem básica, assim. Eu tenho 10 relações no meu modelo, tenho 10 setinhas, 10 hipóteses. Então, 10 vezes 10, eu teria que ter 100 respondentes no mínimo. Essa regra é um pouco defasada, alguns falam que não é legal. O próprio livro do Hare fala que essa regra é bem defasada. Então, sugerem, recentemente, utilizar o G-Power, que é uma forma de você olhar em um outro software, o próprio G-Power, está na versão 3.1.7 agora, se não me engano. A gente baixa gratuitamente na internet, a gente insere alguns parâmetros lá e a gente avalia qual o mínimo da amostra que a gente tem que ter para poder fazer análise. Então, é uma boa prática. Se você colocar, vai evitar que o avaliador peça depois, vai avaliar com a banca, peça para ti depois. Então, são coisas legais para fazer também. E uma última boa prática que eu trago para vocês, que é bem básica para qualquer técnica de análise de dados, é a gestão dos dados. Salvar modelos, salvar outputs no PC. O PC que eu tenho aqui, que eu vou compartilhar com vocês, não, porque eu estou na universidade, mas o que eu tenho em casa, eu tenho umas 400 bases de dados salvas, entre orientandos, pessoas que pediram ajuda, que eu fui conversando, desde a época da minha graduação, quando comecei a mexer com isso. Então, é legal você ter tudo salvo, porque quando você for procurar depois, o que vai acontecer? Botou um artigo de revisão, mandei para a banca sugeriu o ajuste, tive que fazer depois. Você volta lá, está pronto, você vê o que você fez, é muito mais prático, otimiza toda a vida. Então, por isso, salvar modelos, salvar outputs. E outra questão é guardar a base de dados. Para mim, em específico, nunca aconteceu, mas para amigos meus, sim. Depois de 1 ou 2 anos do artigo publicado, alguém pedia aquela base por algum motivo, a pessoa quer verificar se... ou quer explorar alguma variável, enfim, por algum motivo a pessoa quer utilizar a tua base de dados. Então, guarda essas bases, se você quiser enviar ou não depois, é critério teu, muitas vezes, mas guarde ela, porque se alguém talvez duvidar da veracidade, você tem ela salva, você pode mostrar ela depois.
Então, é algo importante. Bom, dito essas dicas, tenho as referências que eu utilizei aqui. Me baseei principalmente nos livros do Hare, segunda e terceira edição. Citei os dois aqui. A terceira edição é mais completa, obviamente. A segunda tem algumas coisinhas que são legais, para gente que tem a mais, que a 3 já não tem, tão bem explicadas. Como reportar os resultados, a ordem que eu segui de apresentar, eu tirei desse artigo aqui. Quando usar e quando reportar os resultados. É um artigo muito bom. Depois eu vou pedir, se possível, o pessoal da USP compartilhar os slides com vocês, deixar um link do Drive na descrição do vídeo no YouTube, em algum lugar, se vocês quiserem ter acesso, ou entrar em contato comigo por e-mail, qualquer lugar eu consigo compartilhar com vocês, bem tranquilo quanto a isso. Esse artigo é muito legal para ensinar como reportar os dados, como botar os valores lá, enfim, o que eu pego, o que não pego. Modelos de ordem superior, esse artigo aqui é muito especial para falar como eu especifico, como eu estimo, como eu avalio. E para os vieses que eu comentei, viés da não resposta e método comum, para o da não resposta, esse artigo do Armstrong e Overton, e para o do método comum, Paul Tsakoff e outros autores de 2012. Com esses artigos, você vai ficar muito fera para descobrir como trabalhar muito bem com esses vieses. Então, são umas referências, eu podia botar outras 500, mas trouxe 2, 4, 5, 6, 7, que eu acho que são as mais básicas assim para vocês começarem. Principalmente o livro, e depois alguma coisa específica você procura as demais. Então, são os comentários que eu deixei para vocês. Bom, vamos para o módulo aplicado. Eu vou tentar compartilhar com vocês a janela do Smart PLS. Eu tenho o plano A e o plano B aqui. O plano A é tentar compartilhar com vocês, a gente vai ver se dá para compartilhar certinho. É o próprio software, a gente vai mexendo lá. Se não der, eu fiz vários prints passo a passo, que são os slides na sequência aqui, e que vai ficar salvo para vocês depois também acompanharem, se for o caso. Mas, primeiramente, eu vou tentar compartilhar, então, o software. Eu vou pausar aqui a apresentação, ou melhor, vou fazer vou parar, vou descompartilhar esse slide e vou tentar compartilhar o software. Só um segundinho aí. Está compartilhando. Eu peço, por favor, que alguém me sinalize se apareceu, só para mim saber se vocês estão vendo. Está aparecendo, Anderson. Perfeito, uma tela branca com algumas coisas à esquerda, é isso? Sim, exato. Perfeito, muito obrigado. Então, que bom que deu certo. Eu tinha medo porque às vezes a gente vai compartilhar alguma tela a mais e não é possível. Alguns softwares acontece isso. Mas então, ok, a gente vai seguir por aqui, pelo próprio software. Quando vocês baixarem o software e abrirem, tem um parênteses aqui, tem a versão 3 e a versão 4. Eu trabalho na versão 3 ainda porque sou mais familiarizado com ela. A versão 4, que saiu ano passado, ela tem umas coisas novas, assim, mas muda um pouquinho a interface. O que a gente vai fazer aqui, a essência, onde que eu vou, onde é que eu analiso, é a mesma coisa. Então, independente para quem utiliza 3 ou 4, ou se alguém ainda utiliza 2, que é mais antiga, a lógica do que a gente vai analisar é a mesma. Então, a gente vai seguir pelo 3 aqui, e que é o que eu tenho disponível aqui no meu computador. E os prints que estão depois, eu vou disponibilizar para vocês nos slides. Tem todo o passo a passo, clique aqui, vá lá, então é o manual que eu vou deixar para vocês também, que é o que a gente vai fazer aqui no passo a passo mais dinâmico. Quando vocês abrirem o software pela primeira vez, vocês vão ter que fazer algumas coisas. Primeiramente, é importar uma base de dados. A base de dados em si, eu não vou ensinar como montar ela, mas o que a gente tem que ter? Nas linhas, são os casos, observações. Nas colunas, são as variáveis, são os itens. Para quem faz um questionário, evite levar o nome da pergunta inteiro na coluna. Tipo, a pergunta é: qual o seu nível de satisfação com o professor? Não coloque isso. Coloque S1, por exemplo, satisfação 1. Então, abreviações facilitam muito a nossa vida. Para a nossa análise de hoje, para a nossa conversa, eu criei uma base. Na verdade, tinha uma base de dados, que era uma pesquisa, eu só mudei o nome das variáveis para não ficar algo tão específico de contabilidade gerencial, que era sobre uso interativo de métricas de desempenho, empoderamento e criatividade. Um artigo que publiquei na BAR, Brazilian Administration Review. Mas eu renomeei a base com algumas variáveis, botei A, B e C, só para a gente ter uma forma mais didática de poder analisar isso, seja de uma área, seja de outra, todo mundo fique confortável em entender o que é o A, o B e o C. Pois bem, então, essa interface básica do 3, o 4 vai ser algo muito parecido quando vocês abrirem, e a gente vai ter que importar os dados. Para importar, a gente não pode importar em formato XLSX, que é o formato do Excel, vamos importar no formato CSV, que é o formato separado por vírgula. A gente salva lá em salvar como .csv, temos a base para levar para o nosso software. Bom, essa parte mais operacional vocês vão achar muitos tutoriais, então não vou bater muito nessa tecla. A gente vai vir em ficheiro, criar um novo projeto. Vou criar um novo projeto. Vou chamar de oficina USP. Ok, criei um novo projeto.
No meu menu, na aba esquerda, nesse canto explorador de projetos, vai aparecer os projetos que eu já tenho. Nesse computador aqui da universidade, eu recém instalei o software, então não tem nenhum aqui. No meu computador de casa, eu tenho uns 3 e poucas bases listadas aqui. Mas, o que eu tenho aqui? Eu tenho algumas coisas que eram prontas no software, como Exe e PLS Book, que são exemplos do livro, para quem quiser acompanhar. Ele deixa exemplos de bases prontas. Tem esse exemplo pronto que eu criei aqui antes, caso eu não conseguisse importar agora, já tenho o exemplo que eu vou passar pronto. Mas a gente vai criar do zero aqui. Criei o projeto, vou clicar 2 vezes para importar os dados. Vou procurar a minha base no diretório, na pasta que eu incluí ele. No formato CSV, se for outro formato, eu não vou localizá-lo. Então, tem a pasta chamada, o formato CSV, dados, tem um arquivo aqui. Vou abri-lo, vou dar um OK. Tenho minha base de dados aberta aqui. Logo que eu abrir, seja na versão 2, 3 ou 4, vai aparecer para nós os indicadores. Nessa pesquisa, aqui nessa base de dados específica, eu tenho 15 indicadores, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, que formam o construto A, B1, B2, B3, B4, que formam o construto B, e do C1 a C4, que formam o construto C. Eram outras variáveis, eu nomeei como A, B e C, só para ficar mais claro para a gente. Cada indicador é uma perguntinha que vai ter no questionário. Então, essas 7 primeiras vão formar o construto A. É o que eu estou propondo aqui. Eu vou ter o número do item, no caso do 1 ao 15. Em falta, vamos supor que um respondente não preencheu lá a A1, a pergunta A1. Então, ele aparecer aqui que tem um dado em falta. Eu tenho indicadores descritivos como a média, mediana, mínimo, máximo, desvio padrão, kurtose e assimetria. Se eu quiser reportar, eu reporto. Se eu quiser olhar, eu olho. Mas não é nada importante aqui nesse momento assim, para conduzir a análise. Ok, feito isso, desculpem, o banco de dados, eu vou voltar ao canto esquerdo, onde eu tenho o meu projeto oficina com a base de dados importada. Nesse caso, eu tenho 80 respondentes. Se não me engano, eram 80 startups de educação, EduTechs, nessa base em questão. Mas isso não importa para nós agora. Eu vou clicar acima, onde tem um símbolozinho azul e laranja, e eu vou criar o projeto aqui. Cliquei aqui e apareceu uma base, ou melhor, apareceu uma tela em branco aqui no meio. Sumiu os dados que eu tinha. Os dados continuam no software, ok. Mas aqui vai ser a área que eu vou poder montar o meu modelo, a minha análise como um todo. Como é que eu vou criar uma variável? Eu comentei com vocês que eu tenho um modelo conceitual. Eu posso dizer que A leva a B, B leva a C e A leva a C. É um modelo conceitual que eu tenho na minha cabeça, por exemplo. Como é que eu vou criar esse modelo? Tem 2 formas, vou ensinar pelas 2. Eu posso clicar em novo modelo de caminhos e... Não, desculpem. Tem a barra da apresentação aparecendo por cima que eu não consigo ver direito. Aqui, variável latente. Deixa eu tentar minimizar essa parte, que é onde eu estou apresentando para vocês, fica atrapalhando aqui para mim nesse momento. Não sei se eu vou conseguir minimizar isso. Bom, eu vou conseguir. Pronto. Eu vou clicar em variável latente aqui, que antes aparecia uma sobreposição para mim, agora não aparece mais. Cliquei em variável latente e cliquei no meio da tela. Variável latente 1 ou construto latente 1 são sinônimos. Apareceu na cor vermelha e só digo que tem um construto aqui, mas não disse nem o nome dele. Eu vou clicar com o botão direito, mudar o nome. Eu vou chamar de A. Então é o construto A que eu quero analisar. Vou dar um zoom na tela, posso dar um zoom rolando a tela, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Como é que eu vou dizer quais itens pertencem a esse construto? Eu sei que para quem já avançou um pouco mais nisso é chovendo uma olhada, mas para quem está começando é importante entender como é que funciona. Eu vou clicar em selecionar, vou talvez puxar ele para um canto, fica bonitinho, e vou procurar os itens aqui embaixo, no canto esquerdo inferior, que eu quero dizer que formam ou que refletem aquele construto. Então, A1 a A7, eu selecionei clicando Shift A1 a A7, eu vou levá-los para dentro do A. E ele já criou automaticamente, entendeu? Que esse construto A é refletido, é o padrão do software, é refletido por A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. Então, outros softwares, a gente teria que inserir isso manualmente, programando. Esse software Smart PLS é legal porque é muito dinâmico. Olhem que legal que faz. Então, ok, criei minha variável A. Eu poderia dizer que esses itens formam, no caso do IDH, que é formativo. Eu iria clicar com o botão direito no construto latente e alternar entre formativo e reflexivo. Vai mudar a ordem das setas, prestem atenção. Viram que sai do item para o construto agora? Então, aqui seriam itens formativos, eu dou um Ctrl Z e volto, são itens reflexivos que eu quero analisar aqui. Ok, vou criar a variável B e a variável C. Ao invés de vir aqui em criar variável, eu posso criar outro jeito. Eu posso selecionar da B1 até a B4 e só puxá-la para o meio.
puxei para o meio. Criei a variável latente adicional. Eu vou mudar o nome para B. Mudei o nome para B. Então, eu sei que é a variável B. Eu posso clicar aqui no canto em aderência para me permitir um alinhamento. Assim que eu puxar ele para cima e para baixo, vai aparecer uma linha azul e vai deixar o modelo mais bonito, mais alinhado. Ok. Então, vou ter um alinhamento no meu modelo. Eu posso clicar aqui embaixo em alinhar e jogar os itens para o outro lado, como a direita, por exemplo. Fica mais fácil de visualizar. Notem que itens em amarelo e bolinhas em vermelho, pontos latentes em vermelho. O que mais eu vou fazer aqui é inserir minha variável C. Vamos supor que minha variável B eu quero supor que ela seja uma mediadora. Então, eu vou colocá-la aqui em cima. E vou pegar uma variável C, vou jogá-la dentro como uma variável dependente. Eu vou supor que A é independente, B é mediadora e C é dependente. Então, eu vou fazer o seguinte, fica mais fácil para a gente compreender. C eu vou chamar de dependente, sem dar um rótulo para ela, falar que é tal variável. A B eu vou chamar ela de mediadora. Obviamente que vem da literatura, dizer o que é mediador, o que é dependente, o que não é. Mas a gente está testando para aprender. Mediadora. E a eu vou chamar de A independente, então, que é a variável que vem antes. Independente. Ok, criei meu modelo. O que mais eu preciso fazer aqui? Bom, tem um modelo com a variável independente, mediadora e dependente. Aparece em vermelho. Mas quando a gente procura em algum lugar, geralmente aparece em azul. Por quê? Porque a gente só propôs que esses itens são os que, de certa forma, compõem o construto. Mas qual a relação que existe entre os construtos do software? Não adivinha. A gente tem que adivinhar para o software ou propor para o software. Eu vou clicar em ligar no menu superior. Clicando em ligar, eu vou clicar de onde eu quero que saia o efeito para onde. Eu vou clicar em independente e vou clicar em mediadora. Automaticamente se supõe, o software supõe, que a independente tem um efeito, uma flechinha que vá até a mediadora. Eu faço da mediadora até a dependente. Opa, o modelo ficou azul. Por quê? Porque se entende que todos os construtos do modelo estão conectados, pelo menos em outro. Então, se não tivesse conectado em outro, vamos supor que eu voltasse aqui, só conectei a independente com a mediadora. A minha variável dependente está sobrando no modelo. Automaticamente fica vermelha, o modelo aparece como incorreto e eu não vou conseguir rodá-lo. Conectei a mediadora com a dependente e já tenho um modelo com pelo menos uma variável conectada na outra. Vamos supor que eu queira testar o efeito da independente na dependente também, que é aquele slide que a gente viu. Então, o que eu tenho que ser modelo? Eu tenho uma variável independente que tem efeito direto na mediadora, efeito direto na dependente e tem um efeito da mediadora na dependente. Ah, e a mediação? Como eu coloco a mediação? É automática. Uma vez que você já listou que a mediadora ela se inclui com uma seta antes e uma depois da independente e da dependente, então essa seta aqui, ela já vai dar mediação na hora da análise. Olha que software esperto. Ok, montei um modelo, eu posso clicar em selecionar e posso clicar em guardar, salvar o projeto que eu fiz. Então, toda vez que eu for abrir o software, vai aparecer esse projeto pronto. Não preciso montá-lo novamente. Montei um modelo estrutural. Qual é o primeiro passo que eu comentei mesmo com vocês que a gente deveria levar em conta? O modelo de mensuração. Como é que eu faço isso? Eu vou lá em calcular, no menu superior, eu vou em algoritmo PLS, vai aparecer um default, um padrão, e vou dar um OK, iniciar os cálculos. Aparecer umas tabelinhas aqui. Essas tabelinhas, eu vou analisar algumas coisas. O que eu comentei com vocês que eu analisava primeiro em modelo de mensuração mesmo? Se alguém se lembra, eu comentei em cargas fatoriais. Onde a gente vê as cargas fatoriais aqui? Dois lugares que eu vou mostrar para vocês. Um primeiro é em cargas externas, no tópico resultados finais. Tudo isso eu deixei um passo a passo bem detalhado nos slides e depois pode ser compartilhado com vocês para se lembrarem também. Cargas externas. Olha, A1 tem um valor de 0,825 no seu construto, que é a variável independente, a variável A. A2, 0,862. Qual o valor mínimo que eu comentei com vocês mesmo? Que o ideal no mundo perfeito seria acima de 0,708. Mas o pessoal entende que 0,707 é ok. O software ele já mostra para nós na cor verde todos que estão acima de 0,7. Se a gente fosse considerar acima de 0,6, algum poderia sair vermelho aqui, um 0,6 alguma coisa. Mas a gente poderia considerar igualmente. No meu modelo aqui todos eram certo. Ah, vamos supor que o A1 tivesse um valor de 0,3. Eu comentei que abaixo de 0,4 é algo crítico. O que eu faria? Eu voltaria no modelo, eu tiraria o A1, excluiria ele assim, porque isso estaria prejudicando o meu modelo. É bem normal a gente tirar até 15%, 20% do modelo, dos itens do modelo,
para fazer algum ajuste, porque às vezes é um item que se não adaptou bem à realidade, é um item que fugiu do contexto, não foi bem traduzido, não foi bem adaptado, respondentes não entenderam de uma forma coerente. Qualquer coisa pode ter acontecido. Então é muito comum, em 90% das pesquisas que eu faço, inclusive, um ou dois itens a gente tem que tirar pelo menos esse. Bom, saiu a análise que eu tinha feito, vou rodar novamente em calcular algoritmo e dar um OK. Voltamos ao ponto que a gente tinha parado antes, cargas externas. Todos os meus itens estão OK. Atendi o primeiro critério, cargas fatoriais. Qual o segundo que eu tinha comentado mesmo? Confiabilidade. Então, como é que eu vou olhar a confiabilidade? Eu vou vir em critérios de qualidade e vou vir em fiabilidade e validez do construto. Se alguém tiver o software em inglês, vai aparecer outro nome, mas é esse aqui traduzido. Fiabilidade e validade do construto. Aqui vai aparecer 4 colunas, ou 5, melhor dizendo. A primeira, com o nome da variável, A independente, B mediadora, C dependente. A primeira coluna, o alfa de Cronbach. Você lembra que a gente comentou do alfa de Cronbach? Comentamos do RUA e da fiabilidade composta, que é o CC. Essas 3 primeiras colunas representam os 3 indicadores de confiabilidade. Eu comentei com vocês que valores acima de 0.7 estão OK. Então, todos aqui passaram. Acima de 0.7, eu sei que existe confiabilidade para cada um dos construtos. Olha que simples. E essa última coluna que aparece aqui é a variância média extraída, VMM ou AVE. Então, com isso, eu já resolvo um outro critério, que é a validade convergente. Acima de 0.5, OK, tenho validade convergente. Já vi cargas externas, já vi a AVE que representa a validade convergente e já vi o alfa de Cronbach, RUA e fiabilidade composta que representam a confiabilidade. Já vi 3 pressupostos básicos do modelo de mensuração. Qual que falta mesmo? Validade discriminante. Mas antes, vamos supor o seguinte. Professor, teu modelo está dando tudo certo. Vamos supor aí que na variável independente, o alfa de Cronbach fosse 0.50. O que a gente faria? Ia aparecer em vermelho para vocês aqui. Ia ser um problema, porque está abaixo de 0.7. Quer dizer que o teu construto não está muito confiável. Esse problema, com muita probabilidade, talvez tenha acontecido porque um item lá da carga externa tem um valor muito baixo. Se você voltar lá, tirar aqueles itens com o valor da carga externa, a carga fatura mais baixa, rodar novamente e voltar para cá, a chance disso melhorar é muito grande. Algo que pode acontecer também é você ter apenas 2 itens para mensurar um construto, ou 3 itens, que é relativamente pouco. Com poucos itens, o alfa de Cronbach é altamente enviesado. Então, tem umas críticas quanto a isso, e por isso a gente apresenta os 3 em conjunto, porque às vezes pode ser que o alfa de Cronbach com 2 ou 3 itens não fique legal, mas que o indicador RUA e a confiabilidade composta fiquem. Então você apresenta os 3, comenta que existe essa crítica ao alfa de Cronbach para poucos itens e que os demais eram OK. Fechei esse parênteses, prossigo para a validade discriminante, último critério para avaliar se o modelo está legal ou não está. Vou em critérios de qualidade, vou em validade discriminante. A primeira tabela que me aparece se chama critério de Fornell-Larkin. Primeiro critério que eu comentei com vocês. Raiz quadrada da AVE maior que as correlações entre construtos. Mas o que é isso? O primeiro valor que aparece nas colunas, ele é a raiz quadrada da AVE, que é o valor que a gente viu aqui em fiabilidade e validez. Se eu pegar a AVE, que é a variância média extraída, do construto A independente, é 0,718. Se eu tirar a raiz quadrada disso aqui, automaticamente vai ter que ser 0,847. Então, notem que existe uma lógica em todo o modelo, não é algo solto. Essa raiz quadrada da AVE, ela tem que ser maior da correlação com os demais construtos. Que correlação com os demais construtos? O construto A, ele só vai ter uma correlação com o B e com o C, concordam comigo? São construtos diferentes. A correlação do A com o B é 0,451 e do A com o C é 0,438. Uma vez que a raiz quadrada da AVE é 0,847 e é maior que os valores abaixo, pelo critério de Fornell-Larkin, que não cabe a nós entender a matemática, significa que realmente há a validade discriminante desse construto, que ele é discriminado, que ele é diferente dos demais. Então, essa é a lógica. Para o B, eu faço a mesma coisa. Eu vejo o valor da coluna e da AVE, aqui da raiz quadrada da AVE, 0,895, e vejo que é maior que a correlação com o construto C, e o da linha, que é maior com o construto B. Então, basicamente, eu vejo da linha e da coluna, se é maior. Então, aqui 0,895 é maior que 0,480 e 0,451, então está OK. E da mesma forma, eu vejo para o construto C, em relação ao B e ao A. 883 maior que 480 e 438. Então, todos os valores acima, na diagonal, na parte de cima da diagonal, são maiores que os demais,
temos validade discriminante pelo critério de Fornell-Large. Mas existe outro critério que é mais recente e comentei com vocês, HTMT, que é a terceira aba aqui da validade discriminante. Valores abaixo de 0,85 para construtos diferentes, ok. Para construtos similares, abaixo de 0,9. Dito isto, todos são abaixo, já aparece em verdezinho. Temos validade discriminante pelo critério de Fornell e pelo critério de HTMT. Feito isto, fechamos o quê? Modelo de mensuração. Cargas fatoriais, cargas externas. Temos validade discriminante, validade convergente e temos confiabilidade da consistência interna. Fechamos o modelo de mensuração. Entendemos que nossa estatística do modelo está boa. Podemos prosseguir para a tão esperada parte de testar hipóteses. Eu volto no modelo principal, que vai aparecer valores, eu posso configurar os valores conforme eu quero apresentar. O padrão é apresentar as cargas fatoriais na própria setinha aqui. Na bolinha apresentar o R quadrado, que a gente vai conversar só depois. E na setinha entre construtos apresentar o coeficiente beta. Para nós não interessa ainda agora, vamos pular essa parte. Vamos clicar em calcular e vamos testar as hipóteses, o modelo estrutural, segunda parte. Vamos em bootstrapping. O que é o bootstrapping? É uma técnica não paramétrica que corrige os problemas de não normalidade dos dados. Então, esse bootstrapping, a gente vai dar um clique nele, ele vai aparecer algumas opções. O que ele faz? Ele faz várias análises de subamostras da tua pesquisa, tipo, se você tem 80 dados, ele vai criar 500 configurações diferentes de subamostras para testar se é verídico naquilo. É uma forma de corrigir os desvios de normalidade. Então, basicamente, o software vem com um padrão de 500 subanálises. É bom ou não é? Para a gente testar o modelo e trabalhando assim, ok, a gente testa. Para quando a gente chegar no modelo final e quiser reportar aquilo, a gente bota no mínimo 5.000, para dar um maior grau de robustez. Tá, então por que a gente não faz mais de 5.000 agora? Porque às vezes o processamento é um pouco devagar do computador de um e do outro e pode demorar 1, 2 minutinhos. Com 500 é mais rápido e muda bem pouquinho o resultado. Então, para teste, a gente testa com 500 e para reportar o resultado final, a gente bota 5.000 lá. Ok. Tem definições avançadas aqui que não vou entrar muito no mérito, mas o padrão é o BCA para calcular, podem utilizar esse. Se forem dados muito, muito assimétricos, podem utilizar percentis, mas, vindo as dúvidas, deixa o padrão. Tipo de teste unicaudal ou bicaudal, vamos deixar o bicaudal que é mais conservador. E nível de significância é algo importante. Geralmente, nas pesquisas em contabilidade, gestão e negócios, a gente suporta hipóteses até um nível de significância de 10%. Alguns não gostam, alguns dizem que até 5%. Fica a critério do pesquisador, eu quero aceitar uma hipótese até 5% ou até 10%. Eu, particularmente, me sinto muito à vontade e trabalho com 10%. Mas é critério de cada um. Então, eu aceito nível de significância 10%, coloquei 10% aqui, 0,10. Configurado isso, inicio meus cálculos. Temos novas tabelinhas, que, primeiramente, vamos avaliar o teste de hipóteses, o que a gente suporta, o que rejeita, e, posteriormente, os critérios de qualidade, para fechar isso. Bom, primeiramente, sai essa tabelinha aqui, que ela avalia o quê? Os efeitos diretos de uma variável na outra. Então, relações diretas de A em B, na segunda linha A em C, e na terceira linha de B em C. Falta a mediação ainda, depois vou mostrar onde é que é. Não é aqui por enquanto. Saem 5 colunas de valores. A primeira amostra original nada mais é que o coeficiente beta, o coeficiente padronizado, que é o valor entre -1 e +1. A média da amostra é uma correção que ele faz, mas eu não sei se vi alguém utilizar isso num artigo, numa pesquisa. Geralmente é ignorado. Você trabalha com o coeficiente beta normal. O desvio padrão, em específico para o PLS, a gente pode considerá-lo como um erro padrão. Pela metodologia de cálculo ser praticamente a mesma. Pode reportar esse erro, dizer que tem, ou pode ocultá-lo. Eu geralmente não apresento. O importante é apresentar ou o erro ou a estatística T, um dos dois. Eu apresento geralmente a estatística T, mas você pode apresentar os dois ou mais, não há problema algum. Vamos supor que a gente vai trabalhar com coeficiente beta, que é a amostra original, e estatística T e valor dp. Todos os meus valores são significantes, já aparecem em verdezinho, são menores que 0,010, que é meu nível de significância. Então, eu poderia suportar, ou como alguns dizem, não rejeitar as minhas hipóteses baseado que o valor dp ele é significativo a 10%. Então, eu aceitaria que a independente influencia a mediadora, que a independente influencia a dependente e que a nossa mediadora lá influencia a dependente. Tudo tem efeito significativo. Eu comentei com vocês que é legal analisar também intervalos de confiança, que pode ser a terceira aba, intervalos de confiança ajustados.
Eu pego o quê? Eu esqueço a segunda coluna, o envezamento também, pego o valor original do beta, que é o mesmo valor que está na coluna anterior, que é o quanto uma coisa está associada à outra, e pego os valores, então, do intervalo de confiança. Se for 90% no intervalo de confiança, a um nível de significância de 10%, eu vou ter uma margem inferior de 5% e uma superior de 95%. Isso significa dizer que 90% dos meus casos, eu vou ter o beta variando de 0,90 e 627 para a primeira relação. Para a segunda, embora o beta seja 0,278, em 90% dos casos vai estar variando entre 0,020 e 0,508. Com 90% de confiabilidade, eu digo isso. Então é algo legal para apresentar adicionalmente esse intervalo de confiança inferior e superior. Voltamos à primeira tabela. Já conseguimos descobrir essas relações diretas, mas, professor, a mediação onde é que era mesmo? Porque você fez um modelo e automaticamente existe uma mediação. Como é que eu avalio isso? Eu volto lá em Bootstrapping. Aqui em resultados finais, eu vou procurar efeitos indiretos específicos, que no menu da interface do PLS4, da versão 4, é mais à esquerda, mas é esse mesmo nome, efeitos indiretos específicos. Tem um caminho apenas. Por que tem um caminho apenas? Porque eu tenho um possível efeito mediador, que é da variável independente, passando pela mediadora, chegando à dependente. Então, é um caminho que eu tenho, onde o coeficiente beta é 0,60, onde o erro padrão é 0,087, a estatística T é 1,842 e o valor de P é 0,066. Significante é 0,10%. Significa que eu tenho uma mediação. Ela é positiva e que ela é significativa. Vamos tentar ver isso de uma forma mais visual. Vou voltar lá para a parte gráfica. Vou pedir informações que eu quero que sejam apresentadas nesse modelo. No meu modelo interno, né, que esses valores de t, eu quero que apresente modelo interno. Eu quero que apresente coeficientes de caminho, que são coeficientes beta, e os valores de p. E no meu construto, eu quero que apresente, por algum motivo, não está apresentando o área ao quadrado. Mas, enfim, eu quero que apresente aqui, entre as relações, os valores de beta e entre parênteses de p. Então, eu sei que a variável A influencia, ou tem uma associação, um efeito com a B, de 0,451 e que é significativo a 10%. B com C, uma associação de 0,355, significativo também a 10%. E para C, A com C, mesma coisa. E a variável que a gente viu, melhor, a mediação que a gente viu aqui em Bootstrapping, ela não aparece ilustrada aqui, mas a gente sabe que existe, uma vez que relações diretas são positivas e significativas, e a relação indireta é positiva e significativa, nós temos mediações parciais e complementares. Parciais porque tanto direto como indireto é significativo, e complementares porque ambas são positivas. Então, notem que para a mediação a gente resolveria assim. Última coisa que falta analisar são os critérios de qualidade. Testei hipóteses, suportei que tudo é significativo, vou lá para a minha análise de critérios de qualidade. Volto no algoritmo que eu rodei inicialmente, procuro o R ao quadrado em critérios de qualidade, e eu vou ter o R quadrado e o R quadrado ajustado. Geralmente trabalho com ajustado, porque tem mais que uma variável independente ou que vem antes da dependente. Para a minha variável do meio, eu tenho uma explicação de 19,3%. A variância, 19,3% da variância dessa variável é explicada pela que vem antes. E para a dependente, eu tenho uma explicação de 27,4%. Bom ou não, vai depender do autor de base que utilizar, mas esse é o R quadrado. Eu venho aqui e analiso o VIF, mas o VIF externo, que é o VIF interno, que é das relações. Eu levo em conta o quão próxima, o quão colineares são as variáveis que estão antes. No caso da minha variável mediadora B, só tem uma variável antes, então não faz sentido nem analisar isso, sempre vai ser o valor de 1. Mas no caso da minha variável dependente, a C, eu tenho duas coisas que vêm antes, que é a mediadora e a independente. Qual a relação entre elas? Aqui dá um valor de 1,255, que é o VIF. Menor que 3, bem tranquilo, não existe multipolaridade no meu modelo. Ok. Outro pressuposto, e o último que falta para analisar os critérios de qualidade, é a questão do Q2, acurácia preditiva, que é um outro cálculo. Eu vou lá em calcular, em blindfolding, deixo 7 e inicio os cálculos. Eu vou ter valores aqui para variáveis que recebem seta, que são dependentes em algum momento. A mediadora recebe uma seta independente. E a dependente recebe duas setas, uma da independente e uma da mediadora. Valores acima de 0 estão ok. Primeiro caso significa que existe
acurácia preditiva e o segundo também. Posso interpretar em porcentagem, decimal, não há problema algum. Bom, volto para o modelo. Feito isso, já analisei modelo estrutural, modelo de mensuração antes e vou reportar os dados. Eu posso vir em algoritmo e baixar um relatório, aqui em exportar para Excel, posso baixar em HTML para abrir uma página web, posso baixar em formato para abrir no R, posso copiar só essa tabelinha aqui exclusivo. Eu vou clicar em formato Excel, copiar, vou abrir um Excel, vou dar um Ctrl+V e ele vai colar automaticamente lá. São formas para reportar os dados. Obviamente, como eu comentei, existem análises mais complexas, que eu vou olhar moderação, eu vou olhar modelos de ordem superior, eu vou fazer testes adicionais, eu vou olhar uma coisa a mais lá. Porém, obviamente, isso seria assunto para várias aulas, vários momentos. Então, na oficina de hoje, combinado com o pessoal, tentei concentrar meus esforços em 2 horas para ser o mais eficiente possível em sintetizar uma parte teórica e uma parte prática inicial para quem precisa ver como é que funciona uma coisa ou outra no software. Espero que tenha sido útil para vocês, espero que tenha sido proveitoso, que não tenha travado em nenhum momento, inclusive também. E com isso eu vou parar de compartilhar a tela. Os slides que eu tenho tem um passo a passo bem definido dessas questões que a gente comentou. Espero que tenha sido proveitoso, como já comentei, e fico à disposição se alguém tiver uma eventual dúvida agora via canal do YouTube. Eu não tenho acesso, peço que alguém compartilhe comigo se caso tiver alguma coisa, e devolvo a palavra aí para a mesa aí, na fé. Muito obrigada, professor Anderson. Nós tivemos algumas perguntas no chat do YouTube, aí eu fui anotando para trazer agora no final. A primeira pergunta foi da Rúbia Pofo. Ela quer saber: professor Anderson, posso afirmar que o construto formativo é um construto de segunda ordem? Perfeito. Então, Rúbia, 2 passos. Primeiro, quando a gente fala em construto, que é mensurado por alguns itens, seja de 3, 5, 10, 15 itens que for, a gente vai ter a relação deles com o construto de uma forma reflexiva ou formativa. Então, ele pode ser uma única ordem. Por exemplo, o caso do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Renda, educação e saúde. São 3 indicadores que formam algo um pouco mais abstrato. Primeiro nível de abstração, que justamente é o IDH. Eles formam aquilo. Satisfação é refletida por 3 perguntinhas. Satisfação com os colegas, com o professor, com a tela, naquele exemplo que eu dei antes. Um nível apenas. Mas existe um segundo passo que eu vou comentar. Se eu trabalhar com um nível só, não vai ser segunda ordem, não vai ser ordem superior. Será essa a sua pergunta. Só um adendo que eu faço a mais é que pode existir casos de modelos que eu tenha maiores graus de abstração e eu posso contemplar de forma formativa. Eu posso falar que dentro da questão da educação, da riqueza, não, desculpe, da educação, da saúde, e não lembro qual era o outro, podem existir outras dimensões dentro. E aí sim eu poderia ter modelos formativos de ordem superior. Mas se eu trabalhar apenas com um nível, no caso, por exemplo, do IDH ali, renda, riqueza e educação, é só um nível, é só uma ordem. Então, eu não posso afirmar que modelo formativo necessariamente é segunda ordem. Pode haver, mas geralmente é uma ordem só. Ok, muito obrigada. Outra pergunta que nós tivemos foi do Carlos José dos Santos. Foi durante essa parte mais prática, né? Ele perguntou: qual o procedimento no caso de não atender aos critérios de validade discriminante? Perfeito. Isso são coisas que geralmente aparecem quando a gente tem um problema, a gente começa a pensar como resolver aquilo, né? Essa questão, né, Carlos que pediu isso, da validade discriminante, quando não atender algum construto, vamos pensar em 2 óticas, né? A primeira ótica de Fornell e Larkin, que é que tradicionalmente o pessoal utiliza, né? Vamos supor que lá a AVE que a gente encontra, a raiz da AVE, seja menor que uma correlação entre construtos. O que isso significa na prática? Significa que 2 construtos estão mais relacionados do que propriamente um com ele mesmo. Então, a gente parte do princípio que tem algum item ou alguns itens que estão compartilhando muita variância entre 2 construtos. Por exemplo, vamos supor que eu queira mensurar satisfação e comprometimento de vocês. Eu faço perguntas muito parecidas. Talvez algum item que eu peça para vocês de comprometimento e assistir a aula esteja muito similar a algum que seja de satisfação e assistir a aula. Então, isso vai mensurar 2 coisas ao mesmo tempo. Nesses casos,
Em específico do Fornell Larker, eu recomendaria olhar algo que se chama VIF externo. Eu olhei só a multicolaridade interna lá no caso, do modelo como um todo. Em esses casos, quando não aconteceu de ter problema no Fornell Larker, a gente vai no VIF externo, que é o VIF específico do item. Ele vai apontar com certeza algum valor que está muito alto, como 14, 15 de um item. Esse valor, que deveria ser 3, 4, 5, vai estar em 14, 15, 20, sei lá, ele significa que aquele item específico ele está mensurando mais de um construto. Você excluindo aquele item ou aqueles itens, existe uma boa chance de amenizar esse problema. Se não amenizar o problema e estiver muito longe ainda, pode ser um problema lá nas medidas iniciais que eu comentei. Da gente fazer um pré-teste, a gente vai dar um questionário. Se a gente pegar, às vezes, construir um questionário ou adaptar algo que não está tão firme na literatura, podem acontecer problemas. É por isso que eu sempre sugiro nas minhas apresentações que a gente comece lá inicialmente um passo a passo bem cuidadoso para chegar no final e não ter problema. Se a gente seguiu, a gente fez algo bem passo a passo, cuidadoso e seguimos essa lógica, geralmente excluindo algum item que tem um VIF externo elevado, a gente consegue resolver o problema. É o mais comum de acontecer. Se for no caso do HTMT, que é o segundo critério para avaliar a validade discriminante, às vezes a própria carga fatorial pode ser um problema. Então, a gente excluindo a carga fatorial daqueles itens que tem uma carga muito alta, acima de 0,95, pode resolver. Geralmente, itens que têm carga fatorial acima de 0,95 apresentam um VIF externo alto também. Eu acho que é a principal forma de resolver. Se não resolver, é porque às vezes tem um problema grave na pesquisa mesmo, então que não sei como remediar. Talvez só o caso específico a gente vê se existe outra conceituação. Às vezes, talvez seja uma estrutura subjacente que a segunda ordem foi ignorada. Podem ser N fatores, né? Mas os principais eu acho que são esses que eu comentei, embora podem haver outros também. Muito obrigada, professora Anderson. Bem, as perguntas do chat foram essas. A gente gostaria muito de agradecer ao senhor por esse mini curso, foi excelente, esclareceu muitas dúvidas e foi bem prático, né? E nós lhe encaminharemos nos próximos dias um certificado de apresentador, né? E agradecemos muito pela sua disponibilidade. Perfeito. Eu que agradeço pelo convite. O convite veio da minha colega Carla. A Carla foi minha colega no mestrado lá na FURG, tenho um carinho muito especial por ela, e meus colegas no mestrado também. E é muito bom poder estar compartilhando esse momento com outros colegas também, colegas da FEA-USP. Eu entendo que a gente tem que cooperar, né, para poder crescer em termos de conhecimento contábil, de pesquisadores, da área como um todo. Então, sempre fico à disposição para poder estar participando. E a gente sempre aprende também conversando, isso é muito importante. Então, novamente, também agradecer a atenção de quem ficou 2 horas aqui numa sexta-feira à tarde participando conosco. Aí, alguns já poderiam ter sextado antes, estão com nós até às 18 horas. Então, agradecer o convite, o momento aí, ficamos à disposição. Muito obrigada, então. Muito obrigada a todos. Iremos encerrar. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.